A doutora Jaqueline é, na minha opinião, a melhor pediatra do mundo. Uma médica extremamente dedicada a seus pacientes, que tem uma história de vida muito interessante, tendo começado a sua formação médica na Bolívia. Mãe do Heitor, da Laurinha e agora da pequena Helena, a doutora Jaque tem que conciliar sua intensa vida profissional com as responsabilidades de mãe e esposa. Assiste aí esse papo, que foi muito massa. Doutora Jaque, boa tarde. Um prazer enorme te receber aqui no Quadradinho Podcast. E é o seguinte, eu te convidei porque, pra mim, você talvez fale que não, tá? Mas pra mim, você é a melhor pediatra do mundo. E eu não estou falando isso da boca pra fora, não estou falando isso só porque você tá aqui, porque assim, eu fico impressionado com a sua competência, com a forma que você atendeu. Pra quem não sabe, doutora Jaqueline, pediatra dos meus filhos, principalmente do Moisés, o mais velho. E depois ela vai contar um pouco do sufoco que ela passou com ele na UTI do hospital. Então, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz, muito honrado em poder te receber e bater um papo com a galera do Quadradinho para entender um pouco aí sobre maternidade, sobre medicina. Tenho muitos alunos que querem fazer medicina. Bem-vindos ao grupo. Pois é, então vamos bater um papo sobre isso. Então, bem-vindo ao Quadradinho. Obrigada pelo convite. Sim. Né? É a primeira vez que eu vou estar assim, falando pro público mesmo. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida. Eu não sabia, né? Essa pra mim é novidade. Por incrível que pareça, eu sou tímida. Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso. Sobre como a maternidade não é um bicho de 7 cabeças, não é um dragão, né? Que todo mundo pinta. Mas vai dar certo. Então, show. Então, vamos lá. Doutora, começando pelo início. De onde você é, de que canto desse quadradinho você é, se é que você é daqui, e se não é daqui, como é que veio parar no quadradinho? Tá, eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou nascida no Rio de Janeiro, carioca. Da Gema. De Lins de Vasconcelos, para ser mais exata. Não sou criada no Rio de Janeiro, né? Eu sou filha de militar, então meu pai é militar da Marinha. Então, eu rodei muitos cantos desse Brasil, conheci alguns pequenos cantos do Brasil. E quando eu tinha 13, 14 anos, por aí, eu vim para morar em Brasília. Morei na Asa Norte, né? Durante filha de militar, essas coisas. Então, eu morei lá na Asa Norte durante muitos anos. Saí do Brasil por um tempo, depois saí de Brasília, fui fazer faculdade no Rio de Janeiro, né? Sim. E em 2012, eu retornei... Não, 2013. Aí eu retornei para Brasília e estou até agora. E retornou por qual razão? Por militar. Por causa do seu pai ou já por causa da sua causa? Não, já por minha causa. Ah, é? Aí, pelo militarismo, eu vim transferida para Brasília e voltei para a cidade que eu adotei para a vida, Entendi. né? Você estudava no colégio militar aqui? Não, nunca estudei. Na verdade, eu cheguei a passar no colégio militar, mas eu tive alguns problemas na época para entrar ou não entrar, e aí eu acabei optando por não entrar, né? Então, eu estudei em colégio público. Eu sou formada na escola classe, depois eu fiz CEAM, e aí do CEAM eu fiz o 3º ano no JK, e no JK eu passei para as faculdades federais. Faculdade Federal de Medicina saindo da rede pública, olha aí. Daqui do Distrito Federal. Temos muito para falar sobre isso. E onde foi que surgiu essa vontade de se tornar médica? Então, eu preciso dizer que antes de médica, eu sou professora também. Né? Minha colega. Colega, como é que foi então essa... Antes da... Vamos voltar então. Voltar a pergunta. Como foi que você se tornou professora? Então, eu vim de faculdade, né? Eu vim de escola pública aqui em Brasília, né? Sempre estudei, sempre gostei muito de português, literatura, né? Sempre fui muito do livro, como falam os meus pais. Eu detesto. Foi mal professoras, foi mal alunos. O meu foi o contrário, né? Mas assim, eu sempre gostei muito de livros. E aí veio a minha paixão pela literatura, por livros, por letras. E fui parar dentro de uma faculdade de letras por paixão, por admiração mesmo à carreira. Nunca fiz letras ou a parte da licenciatura, né? Pensando em ser professora. O tanto que eu fiz letras com bacharelado em espanhol, que é outra língua que eu gosto bastante. Ah, facinho. Colocou lá na frente é espanhol. Lacopo. Ito, né? Poquito. Todo mundo fala isso. Só colocar o ito no final. Os professores de espanhol da escola me detestam. Você pisou isso com os alunos. Brincadeira, hein, galera? Brincadeira. Agora você já aprendeu o ito também. Ito também. Então agora no final é ito. Aí você fala assim, o copito. Brasileirito. Pronto. Ótimo. Aí eu fiz a faculdade, né, de letras com bacharelado em espanhol. E no meio dessa faculdade eu acabei
faltando um semestre para concluir, porque é aquele semestre que a gente tem que fazer as aulas, os estágios, e já estava coincidindo com a minha faculdade de medicina, porque eu já tinha passado para a faculdade. Então, peraí que eu já tô... Então, você emendou 2 faculdades? Eu emendei 2 faculdades, e agora eu vou fazer a terceira, que é a pedagogia. Mas por que isso? Por que letras e no meio do caminho medicina? Já era uma vontade? Não, eu sempre tive vontade de ser médica, né? O meu pai, ele falava assim, a minha família inteira falava muito que medicina não era minha profissão, porque eu sou filha de militar, mãe de dona de casa, né? Mãe de mulher do lar. Esposa de militar não tem jeito. Isso. E a minha família é uma família bem simples. Se você pegar realmente a família da minha mãe, a família do meu pai, a gente vem de uma família mais simples. E aí não era possível para a gente ter uma pessoa querendo fazer medicina dentro da família, porque não era o nosso alcance. Então, assim, durante a minha loucura no segundo ano, dizer que eu ia ser médica, que eu queria ser médica, eu tive vários tios, várias primas, vários colegas dizendo que é para eu esquecer, que isso não é coisa de filha de militar. Não, olha a sua mãe, olha a nossa família, a gente não vai ter dinheiro para arcar, medicina é muito caro, medicina não faz parte da sua área, da sua vida. E só foi despertando mais a minha vontade. Na verdade, eu falo pro meu pai que não foi bem vontade, né? Foi minha teimosia, porque eu sou teimosa. Dizer que não, eu vou fazer sim, eu vou entrar, eu vou conseguir, eu vou ser médica. Que legal. Então, qual era a patente do seu... Meu pai é suboficial da reserva agora. Ele era sargento, entrou como sargento. Ele entrou como soldado. Meu pai é fuzileiro, né? Então, bacana. Então, combatente mesmo. Exatamente. Show meu pai de bola. Como soldado. Tá, mas então você já no ensino médio tinha vontade de ser médica, mas rolou uma resistência por parte das pessoas não acreditarem que seria possível. É mais ou menos isso. Isso. Mas aí você foi para letras primeiro. Por quê? Porque eu passei pelo PAS também. Né? Eu fui aluna do PAS, né? Escola Pública, Brasília, seus alunos sabem, a gente tem o PAS. É de fato o caminho mais curto para a universidade pública. Eu não sei como é que está hoje em dia, mas quando eu me formei, não vou falar os anos, né? Porque não nos permite neste horário. O PAS era a melhor maneira de sair da escola mais rápido. Sim. Falei besteira? Não, então, o PAS é o caminho mais curto no sentido, ele é menos, eu ia falar mais fácil, tá? Mas ele é menos difícil, que difícil sempre é. Ele é menos difícil que o vestibular tradicional, porque você concorre com todo mundo. O Enem, então o PAS é só o aluno de ensino médio e que fez o programa seriado. Então, exatamente. É mais tranquilo ou menos difícil. Realmente de fato. Na minha época não tinha Enem. Não tinha, mas sempre houve o vestibular tradicional, você tinha as duas opções. Exatamente. E aí eu não fui muito bem no primeiro PAS, sabe? O primeiro ano foi meia boca, assim, foi meio mas ruimzinho. porque você não se dedicou, foi difícil? Não, é porque eu acho que eu fiquei muito nervosa. Acho que foi assim, como foi a prova, eu fiquei muito aquela pressão na minha cabeça que se eu não fizesse, se eu não conseguisse, eu falo assim, eu gosto muito dos professores que eu tive, mas os meus professores, eles faziam um bullying sem querer comigo dentro da sala de aula. Então, aquilo me deixou muito pressionada e eu não consegui ir bem do jeito que eu queria. Entendi. E aí, no segundo PAS, eu já estava mais tranquila, já estava me preparando melhor para ele. Eu já tinha feito o vestibular, aí eu tinha feito PAS, eu tinha feito um vestibular, aí fiz outro vestibular e ia fazer o PAS no final do ano. Então, eu ia intercalando entre o vestibular e o PAS, então eu já fui melhor. Eu já fui mais tranquila para o segundo PAS. Sim. E aí, quando eu fui para fazer o terceiro ano, um professor meu de química, na época, disse que eu tinha ido muito mal no primeiro. E devido à minha nota ser muito ruim na primeira nota, eu não ia ter nota de corte para entrar no vestibular de medicina. Então ele falou assim, falou assim, olha, se eu fosse você, eu fazia outra coisa, uma coisa que você gostasse mais, porque pelo menos você entraria pelo PAS, ficaria dentro da UNB e ali dentro você ia dar um jeito de fazer uma transferência, talvez, depois entre as carreiras, ou então ter mais tempo para estudar, se dedicar, já que é um vestibular mais difícil. Aí eu fui nessa onda, mas aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer, né? Eu botei na minha cabeça que eu ia ser médica e agora no terceiro ano que eu vou fazer. E aí, conversando com minha professora de literatura na época, a professora Azel, eu sou apaixonada por ela até hoje, e ela falou assim, Jaque, por que você não faz letras? Você tem boa oratória, você escreve bem, você gosta de ler, faz na faculdade de letras, né? Você já fazia, e na época eu fazia espanhol, fazia curso de espanhol. Ela falou, faz faculdade de letras, de repente você faz um bacharelado na carreira que você gosta, e aí você vai estudando. Então eu coloquei no PAS Letras.
E aí, quando saiu o resultado, eu passei, obviamente, né? Acho que passei em segundo lugar na época para letras. Mas a nota que eu passei era a nota que eu entrava no vestibular para medicina. Isso eu ia te perguntar isso agora, não passaria. Passaria. Não tinha segunda opção? Não tinha. A gente só colocava uma opção. E aí, acabei entrando para letras nesse jeito. Agora me explica o seu sentimento nisso aí. Como é que é chegar, olhar... Você foi lá, na época tinha que ir na UNB olhar o nomezinho, a lista? Então, nome na lista? Tinha. Tá, aí você chegou lá, olhou a nota da medicina, falou... Eu não olhei. Ah, tá. Eu não fiz isso. Eu fui direto onde eu tinha que ir. E aí eu vi meu nome e o meu sentimento foi assim, eita. Eu só lembro de ter falado isso. Eita. E aí eu corri para casa para conversar com o pai, com a mãe, que eu tinha conseguido e tal. Foi aquela comemoração em casa. Mas aí depois eu falei, não, mas se eu tivesse feito? Aí eu fui pesquisar, né? Aí conversando com os outros colegas e tal. E aí sempre vem a fofoca da nota, né? Terceiro ano, não sei se é terceiro ano hoje em dia. Terceiro ano série. também. Então... Aí sempre vem aquela fofoquinha de nota, qual foram as notas e tal. E na minha turma tinha um aluno que também queria medicina. Éramos dois, né? Eu e ele. Ele sentava lá na frente, era o aluno teoricamente aplicado. E eu sentava do meio para trás. Tu tá me zoando que tu era do fundão. Eu era com a galera. Eu era lá atrás. Existe salvação para você que tá no fundo, viu? Existe salvação. Eu era da galera. A gente tem até um nome desse grupinho, que é o Antamanca, né? Que era o nome do nosso grupinho. Então, tem até hoje esse grupinho dos Antasmancas. Mas, e aí surgiu o valor. Aí, quando surgiu esse valor da nota, eu falei, mas esse valor eu entrava. Entendeu? Porque eu tinha conseguido, assim, 7 pontos acima desse valor. Tá, mas e aí, quando você soube? E aí, como é que você se sentiu? Foi uma frustração, né? Não tem como dizer que não foi, porque querendo ou não, eu fiquei ali uns 2 anos de delay, assim, para entrar na faculdade de medicina mesmo. Então, foi um sentimento de tristeza. Tá, mas você começou a cursar... Mas depois que eu comecei a cursar também, eu super curti. Foi? Né? Então, assim, eu aproveitei e continuei a cursar. E aí, meu pai é militar, né? Quando eu ia para cursar lá na UNB, fazer tudo direitinho, tudo surgiu uma transferência do meu pai para fora do Brasil. E aí... É bom e ruim ao mesmo tempo. Era bom e ruim ao mesmo tempo. É uma experiência. Né? Isso, mas estava naquele momento de assim, poxa, eu já não tinha conseguido entrar para onde eu queria, do jeito que eu queria, como eu queria. Na época, a UNB deixava a gente fazer um EAD, dava para fazer porque letras a gente conseguia fazer... Mas como é que era o EAD na época? A internet ainda não era o que é hoje. Não, né? A gente tinha que vir de vez em quando e fazer uma determinada prova. Entendi. Então, eu cursei um semestre, desculpa os professores de novo, para poder me livrar da escola, né? Então, eu cursei ali um tempinho para poder sair da escola. Então, eu não tive formatura de segundo grau, por exemplo. Certo. Eu não me formei com todo mundo, né? Eu fui antes, eu dei tchau para todo mundo. Você saiu no meio do terceiro ano? Saí no meio do terceiro ano. Isso acontece muito. Então não dei tchau para ninguém. Depois eu vejo as fotos, eu falo, eu podia ter ficado. Eu sempre recomendo essas pessoas, não vá para a universidade antes da idade, da maturidade. Também, hoje eu também falo a mesma coisa, não vá. A pressa que eu vejo alguns alunos, e principalmente pais de alunos, querendo... Não, parece que se passou mais cedo é porque é mais inteligente. Não tem nada a ver com isso. Não vá. Eu entrei na UNB novinha, eu tinha 17 anos quando eu cheguei lá. Eu era uma criança dentro da UNB. Com certeza. Então, não me senti tranquila de estar ali dentro. Porque você sai de uma escolinha, na verdade não era uma escolinha, né? Era o JK na época. Para mim já era uma escola grande, uma vez que eu vim do CEAM para o JK, então era uma escola grande. Certo. E aí, de repente, você está dentro da UNB. Não, né? Não dava. Então, eu senti meio aquela pressão de ser tão nova dentro de um ambiente que era grande, era monstruoso. Eu lembro, era assustador a UNB para mim naquele momento. E aí surgiu essa transferência do meu pai para fora do Brasil. Então, tinha essa possibilidade para Bolívia. Aí tinha essa possibilidade de fazer por provinha, por e-mail, né? Algumas coisas. Na época, a gente mandava... Como é que era o nome daquilo? Fax. Né? Você não conhece, não, tá? Aparelho, parecia um telefone, colocava papel de um lado, ele é tipo uma máquina de Xerox. Colocava de um lado, saía do outro, mas transferia por linha telefônica a informação. Então, a gente tinha como mandar algumas coisas assim por fax, mas eu não ia ter todas as matérias, porque nem todas as matérias eram possíveis fazer. E aí, meu pai falou, e aí, você vai querer ir? Eu falei, pai, vamos embora. Vamos para fora do Brasil. E aí, eu fui para fora do Brasil. E aí, como militar, eu tinha direito de estudar em uma faculdade pública fora do Brasil. E aí, nessa faculdade, houve a oportunidade de eu entrar para a faculdade de medicina na Bolívia. Eu estudei na UNSA, né, que é uma faculdade pública lá, Universidade Maior de San Andrés, que é a faculdade de lá.
E eu cursei 1 ano e meio, porque eu passei para o Brasil antes e aí eu consegui voltar para a Faculdade Federal. Calma, você chegou a fazer prova para medicina no Brasil? Não. Sim, sim. Aí eu voltei, aí nessa história toda do militarismo, que eu tive que ficar lá, quando a gente voltou para o Brasil, eu tinha direito a uma matrícula ex officio, na época, né? Isso. Só que teve uma mudança de governo, e aí a minha matrícula foi cancelada. Então, a minha opção seria ou passasse no vestibular para continuar, ou eu não iria mais cursar, eu teria que regressar para a UNB para a cadeira de letras. Perdão. E eu passei. E aí eu fiz as provinhas, eu passei. Facilidade eu passei. Não foi fácil. Não, mas mas eu passei. Desculpa aí, tá? Não foi fácil, mas desculpa aí, tá? Eu passei em último lugar, então. Não importa, passou para medicina, é um curso que mas eu passei. Pergunta de curioso, o que é mais difícil? Fazer o vestibular ou cursar medicina? Eu já ouvi muito algumas pessoas falando sobre isso. Eu acho que assim, para mim, né, o mais difícil foi o vestibular. Porque existem matérias que a gente não usa mais. Então, eu tinha que aprender aquela matéria para passar numa prova né, que ia definir o meu futuro. Né? Então, para mim, o vestibular foi mais difícil do que a faculdade de medicina. Mas a faculdade de medicina em si, ela também é uma faculdade muito difícil. E aí, eu agradeci até, assim, aos anjos, ao Papai do Céu, a todas as pessoas sábias desse mundo, que não me fez entrar com 17 anos. Porque é uma faculdade que te exige muito, te exige uma maturidade que com 17 anos eu não tinha, mas com 20 anos eu já tinha, sabe? Uma experiência diferente, uma vida diferente. Então, foi bom e não foi. Entendi. Mas, assim, os dois são difíceis, mas o vestibular mesmo, acho que pra mim foi pior. Eu não cursei medicina, embora eu tivesse muita vontade, mas eu sempre tive essa impressão, que o vestibular, devido à quantidade de matérias que não são interessantes, que você mesmo não gosta e que não vão ter uma aplicabilidade na faculdade, você tem que aprender a fundo aquilo para chegar na faculdade. Não é que é fácil, mas é o que você está querendo, é o que você está buscando. Então, essa vontade sua faz ser mais fácil, né? Imagino eu. Por mais que na faculdade de medicina tenha matérias que a gente também não curte muito. Toda faculdade tem, mas na boa, estudar, sei lá, pegar da geografia, tipos de solo, sacanagem para quem vai fazer medicina, né? Mas eu tive que estudar. Para mim, acho que era pior física. Meu professor de física, se ele ainda reconhece a minha cara, ele vai saber o quanto que eu sofri com física. Nossa, física quase foi reprovada. Uma coisa que eu não entendi, aí você passou para letras, aí logo no início você foi para Bolívia. Lá você teve o direito de se matricular para medicina, mas aí você cursou letras aonde? Então, eu continuei na UNB. Desculpa, você falou, fazendo meia distância. Isso. Okay. E aí depois a gente conseguiu fazer a transferência para o CEUB. Né? Eu consegui levar, porque o CEUB tinha mais essa possibilidade de fazer à distância. Certo. Era mais fácil fazer à distância. E aí, quando eu voltei para o Rio, eu voltei para o CEUB, eu tive que fazer umas provas no CEUB, né? E eu continuei pelo Rio de Janeiro, mas eu não consegui fazer o estágio final. Né? O estágio final... Que história de educação. E você curtiu fazer as duas coisas? Adorei. Adorei fazer, porque assim, a faculdade de letras me deu uma bagagem que hoje eu tenho. E hoje, por exemplo, eu recebo alunos dentro do hospital, né? Eu dou palestras dentro da área da pediatria. Então, foi uma coisa que a faculdade de letras me ensinou a me portar diante, melhorou a minha oratória, a escrever. Eu escrevo bastante, né? Você me segue no Instagram, você vê que eu escrevo lá bastante. Eu faço revisões de alguns livros, eu escrevo alguns capítulos para algumas coisas, né? Então, a faculdade... Bacana. Me ajudou a ganhar dinheiro, porque imagina, filha de militar, fui para o Rio de Janeiro, meu pai me mandava poucos reais por mês, a gente fala que era bem pouco, mas era o que estava para mandar, então eu tinha que complementar. Então, como é que eu complementava aquela renda? Eu dava aula no UOL, eu traduzia artigo, eu ia para congresso, ficava... e ali a gente foi... Foi relação, então, essa faculdade aí, essas faculdades aí. Foi difícil. Pergunta sobre... Já ouvi falar de muita gente que tenta medicina no Brasil, tenta e não consegue. E, eventualmente, vai para o exterior fazer, Paraguai, Bolívia. E você teve essa experiência, pelo menos do início de uma graduação em medicina na Bolívia e no Brasil.
existe uma diferença muito grande? Não então, é possível falar se é melhor ou pior? Isso não é possível, é só diferente? Como é? Não, mas a experiência que eu tive, eu falo que é uma experiência diferente das pessoas que hoje estão indo para fora fazer faculdade de medicina, né? Normalmente, quando essas pessoas que não conseguem passar no vestibular no Brasil e saem para fazer o vestibular fora, eles vão para a faculdade particular, né? Então, o que eu reparei, né? Porque na Bolívia eu não estudei em faculdade particular, eu também estudei em escola pública lá, faculdade pública lá. Então, o que a gente reparou? O que a gente reparava? Por exemplo, lá tinha a Universidade Católica. A Universidade Católica, 50% da turma era brasileiro. Então, se falava em português dentro de sala de aula. Lá na que eu estudei, né, na UNSA, na San Andrés, eu era a única brasileira da minha turma. Então, eu não tinha opção a não ser falar o espanhol ou a língua indígena que eles tinham lá, porque eu morava em La Paz, né? Bem alto mesmo. Então, tem essa pequena diferença. Sobre ser melhor ou não ser melhor, não é que exista uma melhor... Existem particularidades específicas da região. Por exemplo, lá na Bolívia, eu falo que foi onde eu fiz o meu ciclo básico, eu fui bem mais... não é bem melhor, mas eu fui... melhor formada nesse ciclo básico lá, naqueles 2 anos que eu fiz, do que os 2 anos que eu fiz na UFRJ. Enquanto os 2 anos que eu fiz lá, eles me voltaram para a parte mais cirúrgica, para a parte mais específica das coisas, e na UFRJ eu peguei mais uma parte mais geral, mais celular, mais científico. Então, assim, tem uma coisa de bases diferentes. Acho que se eu tivesse me formado pela Bolívia, eu seria mais específica. Enquanto na UFRJ, ela me formou para ser uma médica, né? A gente fala daí da UFRJ, né? Que é a melhor faculdade do Brasil, ainda está lá sabia disso. Nos andares ali de superiores, né? Então, a gente está ainda lá em cima. Mas eles formam a gente também para a gente ser mais científico também, sabe? Para a gente poder entender artigos, não entender, estudos, pesquisas. A UFRJ ela é bem voltada mais para esse pedaço. Uma seria mais prática, mais mexer com o paciente, outra mais pesquisa. Então, isso, teria a UFRJ ela é mais estudo, assim. Você Entendi. vê que o pessoal da UFRJ ele é mais... Não é que é mais inteligente, mas eles são mais estudiosos, né? Tá. É uma vertente diferente, uma abordagem diferente. Então, foram experiências totalmente diferentes. Mas foi o que eu falei, eu fiz uma faculdade pública lá, né? Eu não entrei numa faculdade particular lá. Então, eu não sei como é que é esse... E o que você acha sobre essa questão de, assim, a medicina... Eu gostaria de fazer medicina porque eu acho que eu teria habilidade. Eu gostaria de ser cirurgião. Se eu fosse médico, eu seria cirurgião. E eu gostaria de trabalhar, assim, obviamente falando meramente não estando dentro. Talvez estando dentro é outra história, né? Mas eu acho muito legal quem trabalha em pronto-socorro, assim, que pega os estrupiados, né? Baleados, esfaqueados e tem que resolver com meios de fortuna, como diria nas suas armadas. Como é que é o nome daquele negócio da televisão? Sob pressão. Sob pressão, exatamente. Eu acho que aquilo é meio, assim, o sob pressão, não acho que seja tão, não sei se é tão... caótico o sistema público como aquilo, mas é uma série que eu gosto bastante, né? Dependendo da região ela é caótica, mas eu acho que ali tem um toque de exagero, né? Tipo falta House, tudo, assim, né? E eles resolvem tudo, um canudinho, tudo tipo MacGyver, né? O cara pega um canudo, coloca e vira catéter. Exatamente, eles resolvem tudo faltando. Eu já usei muitas coisas que não era catéter no lugar de catéter também, mas em hospital público, mas não é daquele jeito, não. Sim. Mas, assim, então, assim, eu tenho essa vontade de ser médico até hoje, eu acho que... E também pela questão de ajudar. De fato, o médico, ele cura uma pessoa, ou ajuda no processo de cura. Mas eu vejo que a medicina também ela traz status, né? A aprovação em medicina, você pode até não cursar, mas se você for aprovado em medicina, você pode colocar um selo em você e falar assim, sou inteligente. Não estou dizendo que seja assim, mas assim que a sociedade nos enxerga. Concorda comigo? Então, ela já foi mais, né, glamurosa. Acho que ainda é. Não, eu acho que a medicina, assim, vou falar de 10 anos atrás, né, um pouquinho mais, que foi quando eu entrei, bem um pouquinho mais. Ela já foi bem glamurosa, já foi uma faculdade bem glamurosa, mas hoje em dia as pessoas, elas vivem de uma coisa, de uma realidade que não é, sabe? A gente como médico, hoje, não é essa purpurina toda, esse brilho inteiro. Então, ela já teve mais prestígio, já teve mais status, já teve mais glamour. Mas hoje é uma faculdade... Olha, assim, vendo de fora, eu discordo um pouco, porque eu trabalho numa escola
de classe média alta e assim, a procura por medicina tem muito a questão de ser a vocação de muitos, mas eu vejo também muito ainda essa questão passar em medicina, porque medicina é o curso mais concorrido, porque é mais difícil, e eu vejo esse status na aprovação só. Fui aprovado em medicina, então eu tenho uma espécie de uma chancela. Não que de fato sejam, todo mundo sabe que não é, mas assim, devido à demanda, né? Uma demanda muito forte. Mas a minha pergunta estava muito no sentido de, pelo fato de ser muito concorrido, muitas pessoas acabam não passando, é um número limitado de vagas, principalmente universidades federais, porque é muito caro o curso na particular. E a pessoa acaba optando em ir para o exterior, eventualmente cursar numa particular. Isso, para a saúde brasileira, para a medicina brasileira, é bom, é ruim, não muda nada? Como é que você vê essa questão dessa importação de médicos que são brasileiros? Então, eu acho que assim, depende a minha resposta, mas eu vou te explicar por que depende. Porque medicina, ela é regional, né? E não adianta, por exemplo, fazer uma medicina na Bolívia e eu falar sobre doenças tropicais. Não vai ter lá, entendeu? Então, a medicina, ela tem essa particularidade de acordo com a região que você está, com o país que você está. Isso eu observei muito quando eu fiz fora do Brasil, né? Então, na hora de você voltar, você tem que se preparar para o nosso mercado. E o nosso mercado é totalmente, às vezes, diferente da região que você está. Então, por exemplo, assim, as doenças características no Paraguai, né, as mais comuns, não são as doenças mais comuns dentro do Brasil, entendeu? Então, assim, às vezes você fica muito específico para um lugar, mas não vai ser utilizado aqui. Então, por isso que esse processo de estudar o que é o nosso para você conseguir revalidar e voltar, vale a pena para que você se prepare para o que você vai ver aqui dentro, que é diferente do que você está vendo lá fora. Então, deu para entender, né? Claro. Tem essa diferença. Mas eu acho que tem vaga e tem possibilidade para que todos retornem, né? Eu acho assim, eu tenho colegas maravilhosos que estudaram fora e que voltaram, que são excelentes profissionais também. A gente consegue voltar, mas a gente tem que voltar com a ciência de que é diferente do que está fazendo lá, né? E outra coisa que a gente repara, pelo menos repara muito em quem faz medicina, a gente consegue perceber isso dentro da turma. Quem está lá porque quer estar, porque quer ser médico, e quem está lá por status, né? Isso é muito evidente. Eu tenho uma percepção sobre medicina e eu falo muito porque, como eu diz, não é que eu sempre quis, mas em muitos momentos eu quis ser médico por achar numa profissão realmente, essa história de salvar as pessoas e curar as pessoas, eu realmente acho incrível. Mas hoje eu penso assim, acho que a medicina às vezes é um curso e uma profissão para pessoas mais velhas, para pessoas mais maduras, para pessoas que já viveram, porque não envolve só o conhecimento técnico de saber que você tem essa doença, você tem esse tratamento, junta com o outro e está resolvido o problema. Vai muito além disso. E aí, às vezes eu vejo pessoas muito jovens fazendo sua primeira graduação, às vezes única graduação, né? E saindo muito jovens para começar a atuar. E aí ela tem o conhecimento técnico, às vezes é um excepcional aluno, foi um excelente universitário, mas falta a ele o lado de vivência que só o tempo vai dar à pessoa. Isso de fato é só uma impressão minha ou de fato é relevante? Isso é super relevante. Quando eu fiz a UFRJ, eu era uma das mais velhas da turma e tinham 2 mais velhos do que eu, que já tinham uma graduação também, né? A gente tinha um amigo que era dentista, odontologia, e a gente tinha um outro colega que tinha feito, acho que fisioterapia, e também estava ali dentro. É diferente, quando você tem a vivência, foi o que eu falei no início, né? Eu ter entrado um pouco mais velha, pode não parecer, mas 3 anos depois, 2 anos e meio depois, fez muita diferença para mim. Porque a gente já consegue ver as coisas ao redor. Porque a medicina não é tratar a doença, é tratar o doente. E o doente é uma pessoa, ela vem com uma carga de vida, ela tem uma família, ela tem uma estrutura. E às vezes aquela doença é uma doença que engloba outros fatores e não só a doença, não é só o diabetes. É o seu Zé, que é portador do diabetes, mas que não tem uma condição de vida que consiga viver com aquele diabetes bem. Então, a gente precisa adaptar
aquele meio, sabe? Sim. Então, o fato de você trazer uma vivência para dentro da faculdade te faz ser mais humano, porque a gente cuida de gente. O médico é gente que cuida de gente. Então, a gente tem que saber as nossas dores para poder conseguir entender a dor do próximo. Então, quando às vezes eu venho muito cedo, 17, 18, 16, né? Tem gente que entra Sim. com 16 anos, você não dói, não sangrou ainda nada em você para você entender o que é uma mãe enterrar um filho, por exemplo, né? Que é a minha área. A sua área específica. Então, a gente já consegue entender que aquele sofrimento vai trazer outras doenças, talvez, que a gente pode amenizar pelo simples fato de saber acolher, sabe? Então... Ingrid, então estou certo na minha análise. Eu sempre percebi isso nos hospitais, as poucas vezes que eu precisei estar dentro de um hospital, e eu conseguia ver claramente em toda a parte dos profissionais de saúde, do técnico de enfermagem até o chefe do setor, médico, mas geralmente mais experiente, né? A necessidade da pessoa ter a vivência, e geralmente são as pessoas mais velhas, não é sempre, mas geralmente que tem esse cuidado, desse olhar além de ser só a doença e só o tratamento, né? Exatamente. E tudo isso. Antes que eu esqueça, até fugir um pouco, existe para você, é sempre a sua visão, né? Qual é a ligação da medicina, parte técnica, parte acadêmica, com o lado espiritual, o lado religioso, se é que isso existe para você especificamente, ou no lugar que você trabalha, assim... A gente sabe que às vezes a medicina chega a um limite, a medicina passa por processos evolutivos. Nesse momento nós estamos em um determinado nível de evolução. Mas em algum momento nossa evolução ainda não é capaz de curar determinadas circunstâncias ou situações. A que ponto a fé, a crença, a espiritualidade, a religião, seja ela qual for, influencia nesse processo? Muito. Muito. Eu já vi casos assim que a gente não dava nada e que surgiu e a gente ficou, eita, como é que isso aconteceu? E casos que a gente sabia que aquela criança estava ali porque estava ali, mas quando a mãe se despedia, rezava, fazia, a criança simplesmente ela ia embora porque ela sabia que tinha terminado o tempo dela ali. Então, eu acho que assim... Eu não tenho religião, eu sou cristã, mas eu não tenho religião no qual eu sigo fielmente, né? Mas eu acho que tem um ponto de crença, assim, porque fé é crer e acreditar naquilo que a gente não vê, Sim. né? Então, tem muita coisa aí que a gente não vê. Acho que eu toquei nesse assunto porque, além de ser um assunto que me interessa muito, eu me lembro que quando o meu filho... Já vou entrar nos detalhes do meu filho, tá, gente? Quando naquela madrugada que tudo piorou, você falou assim, a gente percebe os pais que estão orando e os que não estão. Isso. Eu lembro que você comentou isso, ficou muito na minha mente no dia que eu te conheci no hospital, na manhã seguinte. E realmente foi exatamente isso que aconteceu. Ela está se recuperando de uma cirurgia, né, na cama, e eu sentado no sofazinho lá, orando, rezando, pedindo da minha forma para que tudo corresse bem. E parece que exatamente o que surtiu efeito. Né? Mas eu tenho muita curiosidade mesmo dessa relação entre o espiritual e como isso leva as coisas a evoluírem para o melhor. Você às vezes acaba falecendo, mas igual você falou, a criança pode ir embora, ou o paciente, seja criança ou adulto, pode ir embora tranquilo. Com paz. A gente acredita assim, não vou dizer a gente, né, porque eu não posso falar por todos os médicos desse Brasil, né, eu vou falar mais por mim, assim, pelo pouco que a gente já viveu, pelo pouco que eu já vivi dentro dessa área, né, eu só tenho, assim, de vivência médica mesmo, eu tenho 10 anos só, então eu sou um bebê dentro da medicina. Dá pra aprender muito. Tem muito chão, tem muita areia para engolir ainda, mas nesses 10 anos que a gente tá aí, que eu tô nessa área, a gente consegue perceber quando a mãe, ou o pai, né, eles acreditam mais, ou quando a gente sabe que aquela criança tá ali porque tá presa ao pai e à mãe, sabe? E quando eles conseguem entender que aquela criança, ela fez o que ela tinha que fazer, aquela criança ou aquele paciente, ele consegue ir embora, ou então quando ele ainda tem alguma coisa para fazer, ele vence as coisas que a gente acha que eles não iriam conseguir vencer, e são aí maravilhosamente bem, né? Então, dá para perceber. A gente não tem como documentar, mas a gente percebe. Que legal.
Legal ver essa percepção de você em médicos, né? E que volto a falar da idade, né? Essa percepção, acho que só por quem já passou por algumas coisas, que já vivenciou algumas coisas, para chegar acho que a essas conclusões e perceber que tem muita coisa que a gente ainda não conhece, que não dominamos, não está ao nosso alcance. Bem isso mesmo. E que vai acontecer, né? Por mais esforço que você ponha naquele trabalho, às vezes não é o que tem que acontecer, Exatamente. vingar. Né? Interessante. Doutora, e como é que foi essa sua ida para as Forças Armadas? Você se formou médica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o lugar o estado da Marinha, é lá, né? Onde tem a maior parte da Armada. E aí, como é que seu pai da Marinha? Então, eu imagino que isso foi talvez uma influência. Você já tinha vontade, admirava? Eu sempre admirei as Forças Armadas. Eu acho que por ser filha de militar, eu tenho muita postura de militar, né? Você viu o horário hoje. Eu sou muito assim. E o que me fez entrar nas forças é a admiração. Eu tinha total admiração pelas Forças Armadas e eu queria ser médica das Forças Armadas. Por mais que eu não tenha continuado, né? E aí são outros 500, mas eu fui. Aquela coisa da teimosia também, Sim. sabe? Então, eu quis ser médica das Forças Armadas. E aí, a minha oportunidade de voltar, porque na época eu morava no Rio com meu marido, e meus pais moravam em Brasília. Então, também vi uma possibilidade de talvez eu conseguir regressar para Brasília, tendo um emprego, né, para vir com segurança. Porque o médico, quando você muda de estado, sua vida muda, ninguém conhece você, ninguém sabe o seu histórico, ninguém sabe o seu passado, ninguém sabe como é que você é formado, ninguém sabe onde você trabalhou. Hoje em dia, com a internet, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, tá tudo muito mais fácil. Mas em 2012 não era assim, né? Eu tava ali começando tudo. Então, quando você vem de outro estado, é como se você fosse um recém-formado, só que você não tem indicação dos seus professores para começar a trabalhar. Então, era uma coisa muito... Eu não sabia, que para mim médico chegava em qualquer lugar, tá aqui o emprego, ó, porque não é. A sensação que eu tenho é que médico falta em qualquer lugar que ele vai. Então, mas aqui em Brasília tem uma particularidade, entendeu? Aqui não tá faltando. Não é que seja faltando. Falta e tem demais onde não deveria ter demais. Entendi. Então, a gente tem essa discrepância dentro de Brasília. Mas o médico, quando você muda de estado, você começa da estaca zero. Você vai para um PS, você vai para uma emergência, você vai refazer seu nome, você vai refazer sua história, você vai tentar ser conhecido por alguém, para que alguém consiga te colocar em outro local. É diferente, a gente não tem plano de carreira, né? Por isso que o médico, ele briga tanto. A gente não tem plano de carreira, a gente não tem, dependendo do emprego, a gente não tem carteira assinada. Então... O médico é um autônomo? O médico... Por natureza? Natureza é autônomo. A gente tem... Você não trabalha num hospital, pegar um hospital particular, você não é seletista? Não. Ah, não sabia Não, a gente disso. é prestador de serviço. Então, se você não... Você tem um CNPJ? Você tem o CNPJ. É mesmo, o médico sai da faculdade, abre um CNPJ para prestar serviço? A gente abre um CNPJ. Ou a gente Não abre um sabia CNPJ para prestar aquele serviço, ou a gente recebe através de uma empresa que tem um CNPJ que presta aquele... A gente se filiou, se vinculou. Nessa empresa para a gente poder. Então, a gente não tem isso. Por exemplo, um médico do hospital particular, não vou citar nomes, né? Porque não me cabe que... A gente não tem plano de carreira, a gente não tem carteira assinada, a gente não tem férias, a gente não tem 13º, a gente não tem nada. Não tem 13º? Não. Então, a gente não tem licença maternidade para mulher que quer ser médica, a gente não tem licença maternidade. Então, se a gente não juntar o dinheiro, a gente não se programar, a gente não se preparar, a gente não tem férias. A gente não tem licença maternidade. Isso pra mim é novidade total. Eu achei justamente que a vida do médico era mó cor-de-rosa, assim. Não. Formou em medicina, as pessoas estão batendo na sua porta falando, pelo amor de Deus, vem trabalhando no hospital porque tá faltando médico. Não é assim. Cara, juro, mas sinceramente eu achei que era. Não, a gente é prestador de serviço, a gente é autônomo. Então, assim, se você não trabalhar, você não recebe. Se você não receber, você não paga as suas contas, né? Então... Entendi. Legal. Mas e isso aí, acabou com o meu mundo agora. Desculpa. Não sei se eu quero ser mais médico, não. Mas voltando para a Marinha. Aí você, toda essa admiração pelo seu pai, estava lá no Rio de Janeiro. E aí, como é que foi esse ingresso? Então, onde você ingressou? Eu ingressei pelo RM2, lá no Rio de Janeiro, que é o serviço militar voluntário, né? Que a gente entra. Então, eu entrei por esse processo. E quando eu entrei lá para o Rio de Janeiro, que eu fiz aquele curso de formação de oficial que faz, houve a possibilidade da vaga em Brasília.
Era temporário ou de carreira? É temporário. Sim, 8 anos. Isso. Aí houve a possibilidade da vaga em Brasília. Só que eles legal, não faziam... Tá temporário? Isso, só que eles não faziam essa transferência. Tá. Então, o que foi? Eu entrei no Rio de Janeiro, eu fiz todo o processo, toda a documentação, tudo pelo Rio de Janeiro e bati aqui na porta do distrito. Bati mesmo, de verdade. Trouxe meu papelzinho, meu currículo, conversei com o pessoal daqui e eles falaram, não, a gente precisa de pediatra. Eu falei, então, eu sou pediatra, eu posso. Deu certinho. Foi assim, casou. Mas por que Brasília? Porque meus pais moravam aqui. Eu queria voltar, eu queria ficar perto dos meus pais. E eu queria sair do Rio de Janeiro, gente. Rio de Janeiro é loucura. Rio de Janeiro é lindo na televisão. Eu não conheço o Rio. Então, e quando a gente vai de férias... Tenho vontade de medo de lá. Quando a gente vai de férias, é tudo bonito no Rio de Janeiro. Mas Rio de Janeiro é loucura. E eu era casada com um militar. Então, assim... Eu era casada não, né? Eu achei que você tivesse conhecido ele na Marinha, mas já vi que não foi. Não. Eu conheci ele na praia. Eu não gosto de praia. Então, assim... só foi lá pra conhecer. Eu fui 2 vezes ao Rio de Janeiro na praia. Em uma delas, eu conheci o meu marido. Então, assim... Lá. Menino do Rio. Literalmente. E eu não gosto de praia, né? Mas... Qual é o nome dele? Diogo. Diogo, um abraço pra você, Diogo. Depois você manda um abraço pro Heitor. Heitor, meu camarada. Tamo junto, Heitor. Forte abraço. Próximo vídeo lá do canal Toby na área. Vou mandar um sempre alerta. O Heitor adora, assim. E aí eu vim para Brasília por isso. E eu tinha medo do Rio de Janeiro. Porque, assim, o militar no Rio de Janeiro, ele sofre muita pressão. É diferente. Esses militares que a gente vê andando fardado na rua, não é assim no Rio de Janeiro. Eles escondem a certidão de militar, sabe? A identidade. Às vezes, a mulher do militar, ela lava a farda escondida, seca no banheiro, para ninguém da rua saber que o marido dela é militar. Rio de Janeiro Então, eu queria voltar. Eu queria tirar o meu marido de lá. Eu tinha tido o Heitor na época. Eu não queria que meu filho fosse criado naquele meio. Então, foi um jeito também que eu consegui de fugir do Rio de Janeiro. E aí chegou aqui em Brasília, foi ser militar, pediatra e atuou aqui durante muito tempo, né? Durante os 8 anos? Não, eu fiquei 2 anos e um tantinho. Não cheguei a fazer os 8 anos, não. Aí saiu. Aí eu saí porque eu tive uma gestação de risco da Laura. Né? Já estava no segundo filho, né? Isso, eu já fiz o segundo filho, foi uma gestação de risco e aí a gente optou, né, por não continuar na época. Porque a Laurinha nasceu prematurinha, eu tive que fazer várias outras coisas. Sim. Aí depois eu tive outros problemas da Laurinha que me fez me ausentar um pouquinho de Brasília, até mesmo do Brasil, então a gente... Saquei. Aí foi entre Jaqueline e Diogo... A Jaqueline poderia conseguir emprego fora e o Diogo... Ele é militar de carreira, né? Ele é militar de carreira e meu marido é analista de sistemas, então é muito mais difícil o emprego para ele. Não, ele é praça também. É muito mais difícil o emprego para ele aqui fora do que para mim. Então a gente conversou em casa, então era melhor eu ter saído. Show. E aí eu... Bacana. E como é que essa pediatria entrou na sua vida? Fez medicina... E aí sempre foi pediatria ou se descobriu pediatra? Não, eu queria fazer ginecologia e obstetrícia. Tá na área, tá? Não, é diferente? É diferente. Eu entrei na medicina, eu entrei na pediatria... Aliás, só um abraço pro doutor Caio. Esse é fantástico. Caio Molina, abração pra você. Muito querido, né? Eu falo que eu não escolhi a pediatria, foi a pediatria que me escolheu. Foi. Porque eu não queria fazer pediatria, eu queria fazer ginecologia ou no máximo, né, se eu não fizesse a ginecologia, porque eu não ia nem fazer obstetrícia, eu ia fazer ginecologia, né, faz as duas especialidades, uma especialidade só, gineco e obstetrícia, mas eu ia voltar mais para a área da ginecologia, reprodução humana, que é uma parte que eu gosto bastante. Mas ou eu ia fazer isso ou eu ia fazer endocrinologia. Eu entrei na faculdade com essa cabeça. E aí, no meio da faculdade, a gente passa por estágios nessa faculdade, né? E aí, eu conheci a doutora Sônia, uma excelente pediatra, assim. Eu tenho admirações enormes pela doutora Sônia Oliveira. Assim, só tenho admirações por ela. E aí, ela foi me trazendo para pediatria de pouquinho em pouquinho, sabe? Ela foi me colocando no PS da pediatria, depois ela me passou para prestar visita na enfermaria, depois ela me colocava nas salas de parto. Ela foi me trazendo para esse mundo que não era o mundo que eu conhecia. E nessas estágios disso, eu conheci a doutora Marília, que é outra endócrino pediatra que eu tenho total admiração, que me levou para característica, para dentro da pediatria e para mais específico para a área da endocrinologia. Que era o que você também queria. Que era o que eu também queria. Então, eu fui começando a me apaixonar por um mundo que eu não conhecia, né? Então, eu fui para pediatria não porque eu quis, a pediatria que foi me puxando
E quando eu vi, eu já estava lá dentro, com os 2 braços, as 2 pernas, eu não consegui sair mais, entendeu? E aí, como é que é isso? Você faz a faculdade de medicina, é uma formação geral, bacharelado. E aí, depois que você forma na medicina, você escolhe uma especialização, faz uma prova, um concurso, é automático? Não, aí isso? você faz a faculdade de medicina, que são 6 anos, e então você parte para a sua especialização, que são as residências, né? E aí você tem as residências... Todo médico tem que fazer isso? Todo médico tem que fazer residência. Ele não pode parar no bacharelado? Pode parar. Dependendo da sua faculdade, você pode parar. Por exemplo, lá na UFRJ, a gente sai como médico da família, né? Então, o que faz o médico da família? Atende a família. É um atendimento mais geral, é um atendimento clínico, né? PS? Trabalha em pronto-socorro? Não, a gente trabalha em medicina preventiva. Tá. Mas pode trabalhar em pronto-socorro. Saúde, vai na casa das pessoas. Isso. O médico formado, você pode trabalhar no pronto-socorro, numa ambulância, no transporte. Entendi. Você consegue trabalhar. Mas se você quiser sua especialidade, você tem que estudar e fazer um processo de residência para você poder entrar dentro da sua especialidade. E ali você segue adiante. E dentro de cada especialidade, das grandes áreas das especialidades, você tem as subespecialidades. Então, por exemplo, na pediatria, eu fiz neonatologia. Então, primeiro eu fiz pediatria para depois fazer neonatologia, que é uma subespecialidade dentro da pediatria. Se eu fosse fazer endócrino, eu primeiro tinha que fazer pediatria e depois fazer endocrinologia, que é uma subespecialidade dentro da pediatria. Então, é tempo de estudo. Então, assim, 6 anos de faculdade. No caso da pediatria, são 2 anos de residência. No caso da neonatologia, mais 2 anos. As residências já são dentro do hospital. Você já é médica formada, então você já atende e estuda ao mesmo tempo. Exatamente. Você atende na prática, né? Você aprende na prática, você faz acompanhamento com os professores. Mas tem aula mesmo? Aula sentado? Sim, a gente também tem aulas, tem livros, tem provas, do mesmo jeito que a faculdade de medicina, mas ali você é o médico responsável, entendeu? Entendi. A gente fala que a diferença entre a residência e o estágio final da medicina é que você tem um carimbo e você tem que responder por aquele carimbo. Entendi. Mas você estuda do mesmo jeito. E como é que a maternidade entra nesse processo? Ele já entra com você médica ou ainda estudante ou na especialização? Como é que foi? Ele entrou ali nos 45 do segundo tempo, assim. Eu ia me formar, eu engravidei. Formar na graduação? Na faculdade de medicina. Então você ainda não estava graduada? Não, eu engravidei no final da faculdade mesmo. Acho que faltava 2, 3 meses para a faculdade acabar e eu vim o meu teste positivo então deu para acabar ainda na gestação. Deu para acabar na gestação. Mas aí tem o Heitor e o pequenininho. O primeiro Heitor, né? Isso. E aí tem a residência. Como é que foi? Ai, foi tenso. Nossa, foi barrigão difícil demais. Indo pra faculdade, indo pro hospital. Eu acho que não foi só o barrigão indo pro hospital. Tem fotos até da época do barrigudo, assim, com o jaleco que só fechava aqui em cima. Deu segurar os nenéns, assim, os nenéns ficarem na minha barriga. Tem um monte de foto dessa época. Eu adoro essa época. Mas eu acho que foi o mais difícil ser mãe e estudante. Sabe? Porque você é mãe de primeira viagem, na pediatria. Então, as doenças que eu pegava das crianças, eu levava para casa e transferia pro meu neném. Então, era uma coisa... a gente, o paciente passar... Sim, a gente quando começa a fazer pediatria, ou roda na pediatria, né? Eu tinha uma colega que vivia doente até. A gente fica muito doente, porque a criança, ela traz muito vírus. Você viu isso sendo pai, Sim. né? E aqueles primeiros momentos com o Moisés, que ele ia na escolinha, voltava gripado, todo mundo em casa ficava gripado. Ele trazia uma diarreia, todo mundo em casa ficava com diarreia. Ele trazia um vômito, todo mundo em casa vomitava. Então, era a mesma coisa, né? Então, até a gente adquirir imunidade, a gente demora um pouquinho. E aí, para mim, foi difícil nisso, porque eu tinha o Heitor e tinha faculdade, e eu trazia doenças às vezes pro Heitor. O Heitor era uma criança muito alérgica, então o Heitor me dava muito trabalho. Foi difícil. Foi fácil, e aí mas aí você estava em Brasília com seus pais, talvez Não, eu estava no Rio. Então, eu estava no Rio. Desculpa, é verdade. Você estava no processo de formação, tá? Eu estava no Rio com meu marido e, assim, o Heitor tinha que ir para creche. Então, assim, o Heitor, ele foi para a escolinha com 3 para 4 meses. Ele foi muito novinho para a escolinha. Porque eu tinha que voltar para estudar. Essa é a dor de qualquer mãe e pai. E, assim, se um dia eu pudesse aprovar uma lei, era de dar 1 ano de licença maternidade e talvez de algum tempo também pro pai, porque eu acho injusto uma criança de 4 meses que está suscetível a tudo, não consegue nem reclamar ainda, só chora. Exatamente. Você chega para um lugar que você não conhece, fala assim, tá aqui o meu maior tesouro, cuida para mim, no final do dia eu volto para buscar. Nossa, eu acho isso um absurdo. Demais. E na época que eu fiz isso, eu estudava muito, porque uma residência residência, horas da sua vida dentro de um hospital. É muitas horas.
né? Então, assim, se não... Como é que eu fazia com a criança? Às vezes eu saía correndo, aí pegava ônibus, pegava metrô. Na verdade, eu pegava ônibus e trem, porque a escolinha do Heitor era próxima à estação de trem. E a gente deixou ali, e a gente morava ali perto da estação de trem, porque se acontecesse qualquer coisa no Rio de Janeiro, tinha o trem chegava. Certo. Entendeu? Então, a gente escolheu ali aquela região de forma bem estratégica, assim. Então, era muito difícil. Às vezes, eu lembro de uma chuva que teve no Rio de Janeiro, que eu não consegui chegar, o Diogo não conseguiu chegar, e a escolinha ia fechar, e o Heitor era o último, ele estava ali. E a escolinha fechava às 7, eu só consegui chegar às 8h30. Então, aquilo, assim, foi a pior coisa do mundo, porque era só eu e o Diogo e o Heitor. E o Heitor dependia da gente, porque ele ser assim, tão frágil. E a gente não tinha muito essas coisas de horário, então foi difícil. Nossa. E era uma época que não dava para desistir, desistir também, né? Não dava para você falar assim, não, vou dar um tempo para cuidar do meu filho, porque você estava no processo de residência. Na verdade, a gente podia parar, né? Mas eu não tinha essa opção na minha cabeça, porque se eu me formasse, se eu me especializasse, eu podia dar mudar a vida do meu filho. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu não tinha escolha. Eu estava fazendo aquilo ali por ele. E quando eu pegava ele no final do dia, que eu ia para casa, que eu chorava tanto. E aí eu falava, filho, perdoa a mamãe. Um dia você vai entender a mamãe. A mamãe não quis fazer isso com você. Era um pedido. Todo dia eu pedia desculpa. Eu pedia desculpa para levar, eu pedia desculpa na volta. Eu chorava quando ele mamava de madrugada. Ai, meu filho, me perdoa, mamãe. Você tem todo o direito do mundo de mamar de madrugada. Mesmo com a mamãe cansada. Sabe? Porque foi difícil. Nossa, que história. Não? Eu jamais imaginava que médicos passassem por essas dificuldades, porque são dificuldades muito comuns, assim. Eu passei por muito disso com o Moisés, o primeiro filho que teve que sair. E olha que a Tássia ainda consigo segurar quase 1 ano com ele. Mas quando deixei na creche, aí foi aquela história de ficar doente, eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, ele tá muito novo para estar sem o pai e sem a mãe do lado. Exatamente. Né? E você, nesse processo todo, numa cidade, só você e seu esposo. Não tinha jeito. E ele, como você falou, ele é alérgico, né? Ele tem muita alergia. Eu vi esses dias no Instagram, você postou ele... Acho que agora ele tem menos crises alérgicas do que no passado. A gente passou de... Como foi lidar com isso? E sendo médica, que talvez a gente pense, tá tranquilo, tem alergia, mas ela é pediatra. A minha mãe fala que o Heitor escolheu a mãe para nascer. A minha mãe fala muito isso. A minha mãe fala, não, o Heitor tinha que ser o seu filho. Minha mãe é muito assim. Olha, a gente passou de muitas crises para poucas crises, mas hoje em dia a gente tem aí volta de 2 a 3 crises graves ao ano, né? O Heitor, ele tem uma alergia severa, ele tem angioedema, anafilaxia, né? O Heitor, ele sempre faz um quadro de anafilaxia, que é aquele fechamento de via aérea, broncoespasmo. Então, o Heitor faz sempre um quadro severo. No início foi desesperador para mim, porque a gente teve o diagnóstico com ele, ele tinha 8 meses. Eu quase perdi o Heitor no berço. Eu lembro de ter colocado o Heitor para dormir, ele não ter acordado de madrugada, eu ter estranhado, porque o Heitor acordava naquele horário, sabe? Você foi pai, você sabe que tem horários, assim. E aí, quando eu levantei para ver o meu filho no berço, meu filho estava preto dentro de um berço. Aí liga para bombeiro, sai correndo, faz tudo, porque, Ele teve uma alergia? Ele teve um quadro alérgico. No meio da madrugada? No meio da madrugada. A alergia, então, não é necessariamente de um alimento, né? Ele pode ter uma alergia... Então, o Heitor, ele tinha alergia a corantes, por exemplo, no início. E a alergia do Heitor, ela não foi bem documentada, né? Porque, às vezes, ele fazia alergias a corantes, aí depois o Heitor fazia uma alergia medicamentosa, mas toda a alergia do Heitor envolvia uma anafilaxia. Então, era tudo muito rápido. Eu tinha direito, por exemplo, de andar com a cadência de adrenalina pro Heitor. Porque pro Heitor era a adrenalina ou eu não tinha outra opção. Sabe? Mas como é que era deixá-lo, por exemplo, na creche, alguma coisa, e você trabalhando longe? Então, a gente fazia uma dieta branca na creche. Né? Tudo que era branco, o Heitor comia. Então, assim, comia arroz, batata, frango, peixe, só. Era nesse jeito. A escola falava, não, mas hoje a gente vai fazer uma vagem. Não vai. Eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa. Então, a dieta do Heitor era uma dieta assim, às vezes eu mandava comida para a escola para ter certeza de que não ia ter nada. E se houvesse alguma coisa, tinha canetinha na escola, tinha canetinha com meu marido, tinha canetinha comigo, porque alguém tinha que chegar a tempo e tinha canetinha com a minha comadre, que morava assim 3 casas depois da minha, que se precisasse ligasse para ela. Essa cabeça para cuidar de uma outra criança. É deixar a nossa criança para cuidar de outra. Eu sempre tive isso. E meu marido falava muito isso. Falou assim, nossa, mas você está largando o nosso filho. Aí eu ficava, aquele peso da mãe, né? Como é que foi isso com seu esposo, assim?
Porque é uma relação que a pessoa, ele precisa, eu vejo o quanto você se declara para ele nas redes sociais, já vi você postando quando vocês fizeram um ano de casado, da festa de casamento especificamente, eu acho isso lindo, mas assim, como é que foi essa relação? Pô, é o nosso filho, porque às vezes eu tenho essa sensação, pô, eu tô indo educar outras crianças, mas o meu filho às vezes está com dificuldade, está em casa, eu cada dia trabalhando mais e com pouco tempo de estar acompanhando. Como é que foi isso, essa relação de casado, com um filho com um problema que é grave e grave pode acontecer a qualquer momento, né? Como é que foi isso? Eu acho que o Diogo foi o Diogo não foi, não. O Diogo é um marido fantástico. Ele consegue entender muito bem a minha profissão. E a gente conseguiu entender a doença do Heitor. Eu acho que assim, no início era muito em cima de mim, porque afinal eu era médica, né? Eu era pediatra, então eu sabia. E aí, depois de um tempo, ele conseguiu aprender a entender, porque o pai da criança alérgica, o pai e a mãe, eles conseguem entender aquela vivência. É uma vivência, uma vida diferente. É uma coisa assim que às vezes você está passeando no shopping, que já aconteceu, o Heitor ganhar a balinha do Papai Noel e quando você vira de costas o menino tá todo inchado, entendeu? Isso no shopping. Então, a gente pega uma vida diferente. Então, no início, foi muito difícil porque, putz, eu era médica, né? Eu tinha que saber. E a gente não sabia do que o Heitor tinha alergia. Então, a gente fazia várias investigações e não fechava diagnóstico nenhum, não tinha nada comprovado. E eu ouvia muito, mas por que você não sabe? Porque olha que pressão. E eu não sabia, eu falava, não sei. E aí eu levava para as minhas professoras investigavam e a gente não conseguia fechar diagnóstico. Né? Hoje é um diagnóstico fechado, né? Hoje já sabe especificamente. Hoje a gente já sabe, mas mesmo assim ele faz uma sazonalidade. Por exemplo, hoje, vamos supor, o Heitor tomava dipirona até 2 anos atrás. Hoje em dia o Heitor não pode chegar perto de uma dipirona que ele faz reação alérgica, entendeu? Entendi. Então... Nossa, que coisa. Hoje em dia a gente fala assim, não, tá tudo bem. Por exemplo, eu lembro o dia que ele teve alta da alergista, sabe? Tava tudo certo. O Heitor não tem mais alergia a nada. Quer dizer, ele tá de alta. Não precisa mais da canetinha, ele tá bem, ele teve a maturação. Tava tudo direitinho. Aí ele foi pra casa da minha mãe, a minha mãe deu um suco ele tomava, um suco aleatório, né? Tava de alta, a gente não leu nada. Ele fez reação exatamente naquele dia ao suco. Então... Meu Deus. Que história. O Heitor foi muito difícil. Aí, com toda essa dificuldade, Heitor morando longe e tudo mais, aí veio a Laura. A Laura já veio aqui. Uhum. A Laura veio aqui em Brasília. Aí você conseguiu sua transferência para cá e... aí eu vim para cá em 2013. O Heitor já tinha um pouquinho mais de um ano e pouquinho. Eu ainda penei um pouquinho com o Heitor aqui, mas aí ele já tinha alergista dele, né? Que é a doutora Yang, já estava tudo certinho. E aí a Laura, ela já nasceu aqui. E a Laurinha nasceu num período que eu trabalhava menos e não ao mesmo tempo. Porque eu trabalhava na Marinha, no hospital particular, que foi onde a gente se conheceu, né? E ela já teve uma facilidade, porque aqui tinha minha mãe. Então, se eu não conseguisse chegar a tempo de pegar a Laurinha, ou se a Laurinha estava doente, ou o Heitor está doente, eu tinha uma tranquilidade de Mas deixar. Mas foi planejado? A Laurinha era um desejo. Não, a Laurinha foi muito querida. Muito querida. E no meio, rapaz, coragem. Com tudo isso, porque assim, eu queria ter 2 filhos. Na verdade, eu não queria ter 2 filhos, né? Meu marido, se ele ouvisse essa frase agora, ele ia apontar o dedo na minha cara e falar, mentira. Né? Eu queria ter 5 filhos. Eu também gostaria de ter muitos. Eu queria ter família grande, assim. Aquela mesa de jantar cheia, sabe? Eu sempre quis ter muitos filhos, mas eu queria que os meus filhos fossem em idades próximas, porque eu queria que eles crescessem juntos. Sim. Então, estava passando a hora de ter a Laurinha. Para eles crescerem brigando. Não estava nos meus planos a Laurinha. E aí a Laurinha veio porque eu queria que tivesse ali entre 2 anos e meio de diferença entre um e o outro, né? E a Laurinha foi... Bacana, mas aí, vamos lá. Mãe agora, mais uma filha, 2 filhos. Tudo bem, em Brasília já está, pelo visto, mais fácil. Como é que foi conseguir conciliar ser mãe, sair para trabalhar agora em Brasília, tudo bem, mais simples. Mas agora 2 filhos, né? E eu fico vendo assim, existe uma romantização. A Helena é a terceira. É a terceira. Agora é a Helena, verdade. E assim, existe um romantismo sobre a maternidade... que quando a gente está na primeira vez, quando Moisés nasceu, meu filho, eu vi muito que realmente não é
glamuroso. Amamentar não é glamuroso como se fala e eventualmente pode até não conseguir amamentar. Foi o caso da minha esposa e dos meus, nos 2 casos, nossas 2 gestações. Não é tão lindo, mas a sociedade cobra da mulher. A mulher sofre de fato isso. Eu vi de perto, assim, você tem que estar sempre linda, feliz, cuidando do seu filho, porque isso é a melhor coisa do mundo. E com a casa arrumada. Não pode esquecer é bom, sem dúvida nenhuma, ser pai, para mim, é a melhor coisa do mundo, ser mãe para mulher, mas é difícil, é muito difícil, né? E como é para uma médica, que ainda tem a cobrança, como você falou, você é pediatra, você tem que saber. Eu acho que é mais difícil ainda. Eu acho que assim, eu trabalho muito com mães dentro do consultório e esses dias mesmo eu tomei bronca de 2 amigas mães também. Porque a gente se anula um pouco, sabe? Por exemplo, a gente vive... Eu falo com o meu marido que eu vivo num looping, assim. Eu acordo, dou de mamar, vou para trabalhar, vou para isso... E quando eu vejo, a minha vida passou e eu não vi o que aconteceu naquele dia. É difícil. E a gente que é médica, então, é mais difícil ainda. Porque foi o que eu falei, a gente é profissional autônomo. Então, eu preciso trabalhar. Eu não tenho como fugir do meu trabalho. E aí, né? E aí eu paro de trabalhar e cuido das crianças. Mas se eu parar de trabalhar e cuidar das crianças, eu larguei a minha profissão que eu tanto lutei, mas é o normal, não dá. É uma coisa... Choca bastante. A gente consegue se virar com o que dá. Eu ponho muito na minha cabeça que eu tenho que ser a melhor mãe para os meus filhos naquele momento que eu estou com eles. Então, assim, quando eu estou com eles, eu tento me ausentar um pouco do telefone, né? Porque querendo... pediatra, isso é meio difícil, né? Mas eu tento, né? Porque eles precisam de mim também, porque são crianças que estão ali crescendo. E a criança, ela não sabe virar para você e falar assim, olha, meu dia não foi bom. Para a criança falar para você que o dia dela não foi bom... Foi péssimo, mas para a criança falar isso para você, ela tem que falar assim, mamãe, brinca comigo. Aí, na brincadeira, ela vai mostrar que um bonequinho se machucou. É uma maneira de ela dizer para você que o dia dela não foi bom, entendeu? Então, a criança precisa daquela brincadeira para poder te dizer como é que foi o dia dela. Entendi. Então, eu precisava, às vezes, me desconectar para me conectar nos meus filhos. E aí, foi dos diagnósticos tardios da Laurinha, né? Que a Laurinha tem Asperger, né? Agora não é mais Asperger, é transtorno do espectro autista, né? Que são níveis. Foi um dos diagnósticos tardios da minha filha do meio, foi porque eu não estava presente na brincadeira dela como eu deveria estar. E aí um dia, estendendo roupa dentro de casa, eu percebi um padrão dela, e aí eu olhei aquele padrão e falei, não, isso não tá normal. Aí eu fiz de novo, ela fez exatamente o mesmo padrão. Falei, não, isso não é assim. Aí eu fui no quarto dela, eu percebi o padrão. Aí eu lembro de abrir a porta e falar com o meu marido. Falei, Diogo, a Laura faz isso? Aí o Diogo falou assim, não, ela sempre fez. Eu falei, não, mas isso não pode, não tá normal. Aí o Diogo, não, mas é a Laura, entendeu? E não era. Aí eu fui procurar ajuda no... Caraca, essa eu não sabia. No diagnóstico da Laurinha. Então, foi uma coisa assim, estar presente não está. Então, hoje eu falo que quando eu estou em casa, eu peço às vezes 300 mil desculpas para os meus pacientes, porque eu preciso também ser mãe dos meus filhos. Eu preciso ver o que está acontecendo com eles dentro de casa também. Porque se a gente não tem aquele olharzinho, a gente não percebe. E tem muito paciente sem noção que não entende isso daí? Ai, não me põe numa cruz. Às vezes tem, né? Tá bom. Tudo bem, esquece a pergunta. Próxima pergunta. Ótimo. Bom, aí se tornou mãe, 3 filhos. Eu vejo que você é bastante empenhada, além de ter 3 filhos, a gente passar por tudo isso, ela é extremamente empenhada em ajudar. Eu sei porque eu vivo enchendo a paciência da doutora e toda vez que o negócio pega pra capar, é nela que eu confio, é pra ela que eu ligo. E eu vejo que nas redes sociais você tá bastante ativa, colocando caixinha de pergunta o tempo todo. Vou dizer um segredo. Eu tenho alguém pra me ajudar. Gente, não é ela que responde, tá? Na verdade, já tá tudo gravado. As respostas são minhas. Brincando. Mas as postagens, a gente meio que faz um planejamento de postagem. Então, assim, por exemplo, a Tainá, que é esse anjo que surgiu na minha vida, tem pouco tempo que ela surgiu na minha vida, tem 2 meses. Então, eu trabalhei muito antes da Tainá, trabalhei muito de madrugada. A Tainá, a gente senta, ela faz um cronograma, eu faço os posts, eu escrevo tudo, mando tudo para ela, sem acentos, com acentos, sem vírgulas, ela faz revisão, ela põe tudo, ela manda para mim, eu corrijo o que ela tem que corrigir e a gente faz um planejamento a longo prazo para postagem, né?
Agora, nas caixinhas, não. Nas caixinhas sou eu real oficial, assim, sabe? Mandando resposta para todo mundo. Eu percebo lá muitas perguntas repetidas, né? A mesma pergunta, doutora, é isso? Doutor, isso é normal? Doutora, fica parecendo que você é um oráculo do saber. Agora ali, tá na época do mão, pé, boca. Então, assim, tá todo mundo me perguntando sobre mão, pé, boca. O que colocar a mão e o pé na boca? É uma doença. Não, é uma doença viral. E tá na época dessa doença viral. Ai, meu Deus, deixa eu anotar aqui, peraí. Salva lá o post, eu fiz um Salva lá, post. tá com 4 meses, a Maria e tudo dela é mão na boca. Entendeu? Então tá nessa fase. Mas é as mesmas perguntas. Eu falo que a pediatria, e aí entra a parte da faculdade de letras também, e agora a faculdade de pedagogia que eu quero fazer, a pediatria ela é uma medicina preventiva, né? Então, assim, se eu tenho que cuidar da criança, com a criança doente, eu não fiz o meu papel de pediatra, sabe? O meu papel de pediatra é justamente prevenir a doença dessa criança. Eu tenho que tratar, cuidar dessa criança ao ponto dela não ficar doente. Não que ela não vá ficar doente, é uma criança, ela vai ficar doente. Mas eu preciso que ela saiba chegar, que ela chegue bem na doença, e quando ela chegar na doença, que eu não desespere os pais, que eu consiga ter o suporte dos pais junto à doença. As pessoas dizem que eu sou desesperado, eu discordo dessa afirmação plenamente, eu sou proativo, eu sou, sério, é assim que eu me vejo, eu sei que talvez não seja, né? Mas eu sempre penso assim, se aconteceu alguma coisa com os meus filhos, e realmente isso muda demais. Quando é com nossos filhos, a gente tem uma outra visão, e a gente quer resolver imediatamente. Então, eu sempre, toda vez que meu filho ou minha filha teve alguma coisa, eu sempre tento ser muito rápido. Eu tenho que ligar para quem, eu ligo para quem, tem que levar, eu já quero pegar e levar. Minha esposa, calma, vamos pensar como é que a gente vai agir. Eu falei, não, mas já vamos resolver, já vamos pensando e agindo ao mesmo tempo. É a história da febre, né? Deu febre agora, não, vamos usar o PS. Não, calma. Eu aprendi. Trata essa febre. De repente foi só ela. Eu tinha essa questão de dar remédio para deu febre e remédio, deu febre. E eu ficava colocando a mão na cabeça do Moisés, mas a quantidade de filhos que você vai tendo vai amenizando essa. Realmente é uma experiência. A Maria já é muito mais tranquila, ela teve febre. Ah, tá bom, vamos ver até quanto chega a febre. 38 alguma coisa. Tá, então agora dá uma medicação e espera. Observa. Daqui a pouco a gente dá. Tá bom, vai brincar. O terceiro filho tá com febre. Menino. É porque você colocou roupa demais. Tipo isso. Mas, doutora, cuidar de doenças, prevenir doenças. Você teve aí a experiência, acho que 3 experiências interessantes. Você tratou de crianças em hospital militar, acho que hospital naval, hospital público e Santa Maria, né, que você atua? Eu ainda sou de hospital. E hospitais particulares, imagino que alguns, né? Eu te conheci em um específico. Existe diferença nessas 3 áreas ou em 2 especificamente, público e particular? Diferença de cuidado? Diferença de acesso à saúde, acesso ao tratamento, acesso aos médicos, enfermeiros e tudo que envolve isso. Sim. Porque eu percebo claramente que o Moisés, especificamente, que foi quem precisou de uma situação muito emergente, muito urgente. Se ele não tivesse naquele lugar, naquele momento, e eu acho que se não fosse você naquele momento, eu sei que é uma equipe, mas eu acho que naquele momento, se não fosse isso, ele talvez não estivesse aqui. Como é que é isso no hospital particular? Porque eu tenho péssimas experiências. Hospital particular, hospital público. Eu tenho experiências nada boas em hospital público, as poucas vezes que precisei. E no hospital particular também já tive experiências ruins, mas nunca tão ruins assim. Eu sou médica do SUS e sou médica privada. Hoje eu falo que eu não sou mais médica privada porque eu não atuo mais em hospitais particulares no Distrito Federal, né? Eu só sou no hospital público, então eu virei médica do SUS, de verdade. Então, a gente tem umas pequenas diferenças em acesso e a diagnósticos, às vezes, um pouco mais rápidos, né? E a terapias um pouco diferentes. Mas na área específica da neonatologia, aonde eu trabalho, que é o Hospital Regional de Santa Maria, a gente não consegue ver tanta diferença de cuidado. Vamos supor, o que aconteceu com Moisés. Se tivesse acontecido lá em Santa Maria, você teria uma equipe de neonatologia na retaguarda. O centro obstétrico da neonatologia de Santa Maria tem um pediatra e um neonatologista todo dia de plantão. E a gente tem uma UTI atrás, uma UTI retaguarda. Às vezes a gente tem uma demora, às vezes, de diagnóstico pela falta de determinado profissional. Por exemplo, um ecocardiograma num hospital particular, a gente consegue um ecocardiograma, às vezes, naquela mesma semana que a gente solicita. Já no hospital público, às vezes, a gente consegue na semana seguinte, sabe? Ou se conseguir na outra semana, dependendo da regional, tem que transferir o paciente para ter o diagnóstico. Então, tem
Mas não era para ser mais rápido na rede pública, uma vez que o médico ele é especificamente um médico da rede pública, tem umas X horas obrigatórias ali. Então, tipo assim, eu preciso de um neurologista pediátrico, não sei nem se existe exatamente essa especialidade. Eu preciso dele aqui agora. Né? Ele vai estar em algum lugar do Distrito Federal, ele vai estar. Mas não é assim. A gente tem cargas horárias em determinados locais onde a gente tem que cumprir aquela carga horária daquele determinado local. E dependendo da internação do paciente, ele não é um paciente viável de transporte, de transferência. Então, a gente tem que esperar a estabilidade para a gente ter essa transferência e ter essa avaliação. Mas o médico não vai lá? Não, a gente não tem parecer médico. O médico não sai da regional dele para ir para outra regional. Quem faz essa transferência de regionais para diagnóstico é o paciente. Então, na rede pública, a gente tem essa diferença. Enquanto na rede particular, a gente tem os pareceres que vêm. Na rede pública, é o paciente que vai. Faz sentido ser assim? Não faz, mas não tem. Não, porque isso é algo que me incomoda. Assim, eu, graças a Deus, não sei nem se é graças a Deus, mas eu nunca precisei de um hospital público para mim. Eu só, às vezes que estive no hospital público foi com alguém, que alguém precisou, parente, eu estive lá. E eu sempre vi aquele caos, aquilo que a gente estava falando no início, lá o sob pressão. Né? Realmente é um exagero, mas eu vejo um pouco daquilo dali na emergência, no pronto-socorro da Ceilândia, eu vejo um pouco disso no pronto-socorro Santa Maria, eu nunca fui, mas em Taguatinga. E uma coisa que me incomoda em hospital público, me incomoda de entrar em hospital público, eu acho que o espaço físico ele faz parte do bem-estar do paciente, da família, do acompanhante. E todo hospital público que eu entrei, então não são todos que são assim, mas os que eu conheço, parece uma prisão. Tem uma porta de aço com um quadradinho, um segurança na porta, geralmente mal educado, nos que eu fui, né? E um monte de paciente jogado. E eu falo, gente, como é que essa pessoa pode se recuperar sendo que não tem uma estrutura? E eu desenvolvi uma teoria. Meu pai do céu. Vê se você corrobora com a minha teoria. Que os hospitais... Eu desenvolvi essa teoria no Hospital da Ceilândia, na emergência, como eu sou, fraturou o fêmur. Obeso, DPOC, com fêmur fraturado. Eu percebi que é um ambiente totalmente desequilibrado. Os médicos, a equipe de saúde está toda no limite, o espaço físico é deteriorado e o paciente e a família, quem está usando, também não está bem para estar lá. Eu sei disso porque eu vi alguém chegando com uma orelha decepada e gritando, e depois, umas 2 horas depois, a médica que estava me acompanhando lá era uma médica bem nova, e ele mexendo com a médica depois, fazendo gracejo com a médica. E aí eu falei, gente, tá tudo errado. Na minha teoria foi, tá tudo errado. É por isso que às vezes esse aqui tá com falta de educação, com esse não tá prestando serviço adequado, porque tá toda a estrutura errada. O hospital público ele é bagunçado, né? Eu acho que assim, a entrada do hospital público é muito ruim. A emergência, né, que é por onde se entra no hospital público, ela é muito bagunçada. É um caso à parte, foi o que você falou. É uma bagunça, é um em cima do outro, é muita gente para pouco espaço. É o colega que está sobrecarregado, porque tem gente que, por exemplo, ele vai para a emergência do hospital público porque ele está com uma dor de cabeça. Então, será que você poderia não ir no postinho, talvez, esperar uma consulta para ver o motivo da sua cefaleia e não numa emergência? Então, a gente também tem muito essa coisa de usar a emergência de uma maneira errônea, né? A gente acha que qualquer coisa a gente tem que ir para emergência. E não, porque a gente acaba sobrecarregando quem realmente precisa da emergência, quem precisa estar lá. Também tem essa. E a própria educação das pessoas, não só do que está usando a emergência, mas também do que está do outro lado da cadeira. A gente também tem a falha de comunicação, às vezes, entre um lado e o outro. E o hospital público, ele peca muito por isso, né? Porque eu não tenho opção, às vezes eu tenho que estar ali. Então, às vezes eu chego ali tão sobrecarregado porque eu rodei de tantos e tantos hospitais, ou eu não consegui os atendimentos nos postos, eu não consigo tratar da minha doença, que eu acabo descontando naquele hospital tudo que tem que descontar, achando que aquilo ali vai ser minha salvação, e às vezes não é. Mas você acha que pode dar certo? Pode se tornar algo... Não, tem que melhorar muito. Porque a sensação que eu tenho é que tem que começar de novo. Tipo assim, a gente tem que rebutar o negócio, começar tudo de novo. Talvez a ideia que eu sempre tenho é assim, os postos de saúde poderiam funcionar como primeira linha
para acolher as pessoas, aquela proximidade entre, pô, eu moro aqui, então eu tenho um posto de saúde com uma equipe a cada tantos habitantes, de fato. Então, Tobias, isso está acontecendo. Eu não sei se foi no governo ibanês, eu não estou fazendo propaganda de ninguém, pelo amor de Deus. É só onde está acontecendo. Tá? Isso está acontecendo. A gente está trazendo um médico da família para os postos, né? Você viu que os postos de saúde, eles receberam nomes de UBS, Unidade Básica de Saúde agora, e eles estão fazendo essa medicina familiar, que é uma medicina preventiva, de forma a trazer essa categoria, né? Colocar o atendimento básico ali, com atendimento domiciliar, com outras subespecialidades ali dentro. O odontologista também está dentro desse grupo, né? Do grupo da medicina, e começando a mexer. Mas uma coisa que a gente começa a mexer aqui, eu não vou ver o resultado em 2, 3 anos. A gente vai ver esse resultado a longo prazo. Então, eu preciso ensinar essa população que é dessa maneira que ocorre. Eu preciso aprender a regular esses pacientes, a filtrar esses pacientes dentro dessa unidade básica, para que a gente consiga trazer o hospital terciário como o hospital terciário, porque a gente tem diferença, né? Hospital primário, secundário e terciário. Então, a gente precisa, por exemplo, deixar de usar o HRT para uma dor de cabeça crônica. Essa dor de cabeça crônica, ela pode ser tratada dentro de uma UBS, sim, sabe? Entendi. Eu tenho muita esperança que a saúde e a educação, onde eu atuo, na área pública, tem uma excelência. Eu ouço falar muito bem, porque os melhores profissionais estão na rede pública, os melhores estão no hospital de base, estão, não sei. Eu falo, tudo bem, até pode estar, mas é impressionante como é que você assistindo o DFTV ou qualquer jornal que seja, você não consegue marcar uma cirurgia eletiva, você não consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo. E se você for numa emergência não sei se de qualquer hospital do DF, mas nos poucos que eu fui, parece um cenário de guerra. O que eu posso te dizer, sendo médica do SUS, é que a emergência é caótica, mas a internação não. Então, assim, uma vez que você passa a porta da internação, melhora um pouquinho. Melhora consideravelmente. Por exemplo, eu falo que... vou voltar de novo, vou puxar para o meu lado de novo, né, da neonatologia. As mães da neonatal do Hospital Regional de Santa Maria, ela tem a mãe nutriz. Elas ficam na UTI, você passou por uma UTI, você agora vai morrer de inveja delas. 24 horas por dia. Ela tem acesso livre ao leito. Ela tem um banco de leite dentro da UTI. Ela tem alimentação, comida... quarto para dormir, televisão. Que show. Não, realmente, acho lindo e espero que funcione assim, porque foi algo com Moisés, eu não entendi isso. Moisés, a gente não podia ter acompanhado. A Maria foi para a UTI, ela ficou menos de 24 horas na UTI, mas lá era livre acesso dos pais à UTI. E algumas lá onde Moisés ficou não era. Isso ainda acontece? Ou deixou de, independente, sei lá, isso acontece em outros lugares? Você tem porque eu achei isso muito ruim, assim, o fato do pai e a mãe não poderem estar lá. A minha esposa só foi ver o Moisés 24 horas depois, ele tendo passado por um risco absurdo. Para quem não sabe, Moisés teve um pneumotórax, tá? Depois eu vou pedir para a doutora explicar isso aí. Ô, Moisés. Hoje em dia você tem acessos mais livres, né? Mas não são 24 horas, né? Igual é num hospital público. E mesmo que você tenha esse acesso livre, a gente não tem tantas conforto quanto essas mães do hospital público têm dentro de uma unidade neonatal, entendeu? E por que às vezes é restrito o acesso dos pais? Existe um porquê científico nisso? Eu acho que é espaço. Ah, tá. Realmente onde Moisés ficou era bem pequeno. Era bem pequeno. Bem pequeno. Era no corredor. Era bem pequenininho. E onde a Maria ficou já era bem maior. Realmente cabia e tal. É questão de espaço. Então, acho que também é espaço, demanda de convênio, porque se a gente fala de hospital particular, a gente fala que tudo envolve custo, né? Então, não é só você visitar, ficar o dia com Moisés, por exemplo. Você tem que prover a alimentação, você tem que prover a água, você tem que prover o cuidado, entendeu? Então, a gente também tem questões... Interessante, essa parte eu nunca tinha pensado. Existe a parte tem do custo. De custo. Se falando do privado, né, do particular, tem custo. A gente não existe almoço grátis. Essa é boa, essa é do liberalismo, hein, galera? Não, Deus me livre. Sem guerras políticas, por favor. Isso está acontecendo na medicina, tá? A medicina também está se contaminando com essa situação do Brasil, essa dicotomia brasileira de... Mas parece que é só um lado.
assim, tocando no momento específico de Covid, de vacinação, como é que tá isso para vocês médicos? Porque eu vou te dar um depoimento. Eu tive Covid, lá em casa todos tivemos Covid. Minha esposa é diabética e gestante teve Covid, mas graças a Deus foi tudo bem. E pós-Covid eu estive em vários médicos. Estive em pneumologista, estive em urologista, estive em vários médicos de diferentes especialidades. E para todos eu faço a mesma pergunta. E aí, doutor, kit Covid, tratamento preventivo ou não? Ai, E para cada... Eu não vou te fazer a pergunta não para não te comprometer, mas para cada médico que eu fui, uma resposta diferente. Totalmente diferente. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Falei, se nem os médicos estão sabendo, e são eles que provenam, como é que eu, leigo, vou começar a discutir com o meu colega, tá certo, tá errado, se tomou é porque tu é Bolsonaro, se não tomou é porque tu é Lula. Ai, gente, eu falei, gente, pelo amor de Deus, assim, eu acho que transcende isso daí. Como é que tá para vocês na medicina? E eu acho que talvez essa discussão vai chegar na pediatria, se vai ou não vacinar criança. Já tá chegando, né? Como é que tá isso para vocês? Chegando. Então, é difícil, porque você tem várias e várias literaturas. Você tem literaturas contra, você tem literaturas a favor, você tem estudos bons contra, você tem estudos bons a favor. Então, eu falo que foi aquilo que eu falei bem no início, é cuidar do doente. Dependendo de como está o doente na sua frente, você vai direcionar aquele cuidado, sabe? Ele precisa de determinada ajuda. Às vezes não é um kit Covid, mas, por exemplo, se o paciente chegou para mim com um cansaço muito grande, com esforço respiratório muito grande, será que eu não tenho que cuidar daquele esforço ou tenho que deixar ele ficar realmente muito ruim para poder pensar em cuidar? Entendeu? Mas se o paciente não tem nada, é um sintoma leve, para que ele tem que tomar remédio se está leve? Então, assim, eu acho que é você cuidar do doente, né? Cuidar da pessoa que está ali na sua frente, né? Então, eu acho que é muito isso. Mas a medicina, elas são cadeiras diferentes, né? A gente tem grupos diferentes, a gente tem cadeiras diferentes, a gente tem muita divergência também na medicina, porque a gente tem muita coisa off-label. Então, assim, não dá para dizer. Mas a vacina, X, Y, a vacina para criança, ela vai chegar, já estão vacinando com 12 anos, se não estiver enganado. E daqui que vem se prepare. Tá chegando. E como é que tá isso? Assim, eu entendo, eu vacinei, tomei todas as doses e vou tomar todas que aparecerem. O Moisés vacinou todas as vezes que teve que vacinar, a Maria ainda não foi para Covid. Eu sou muito a favor de vacina e de tudo isso. Só que eu também consigo entender hoje pessoas que eventualmente são contra, que pensam assim, vacina leva muito tempo, as pesquisas de vacina são muito longas e querendo ou não, devido à nossa situação emergencial, é tudo muito recente e as pessoas estão vacinando. Mas a vacina que foi feita é um mecanismo já existente. Eles só modificaram o bichinho, entendeu? Não sei se eu consegui deixar claro, mas foram mecanismos que a gente já existia, agora a gente está vendo a eficácia desse mecanismo, né? Eu sou super a favor de vacina, você me conhece de ambulatório, então assim, eu gosto que a criança, que todo mundo seja devidamente vacinado e protegida, porque vacina é um pacto público, né? Eu não estou fazendo vacina para me proteger, eu estou fazendo vacina para te proteger, sabe? Então, eu tomo vacina para proteger o meu vizinho, para proteger o meu colega, e graças a isso a gente erradicou muitas doenças nesse mundo. Mas a criança é baixa gravidade. Você já viu criança ficar muito grave? Sim. O Moisés brincou que foi uma beleza. Existem crianças que ficam graves. Aconteceu isso? Aconteceu. Você teve contato com alguma? Eu tive contato com 2 crianças que ficou muito grave. Eu trabalho em hospital público, né? A gente trabalha num hospital que recebe puérperas gestantes com Covid. Então, a gente teve 2 crianças graves, mas que responderam bem, que saíram bem. Dentro do consultório, eu tive 2 pacientes, eu consigo até dizer nomes desses pacientes, porque foram só 2. De todos os pacientes que eu tive com Covid dentro do consultório que evoluíram para uma síndrome pós, né? Mas que evoluíram super bem, sem muitas alterações, estão em acompanhamento até hoje, mas a gente, né? Então, assim, se a criança é de baixa gravidade, eu fico meio assim com a vacina infantil. Será que essa vacina realmente precisa para esse público que é de baixa gravidade? A vacina, ela é eficaz nesse público, eu não estou falando contra, ela é eficaz, né? A gente tem estudos que mostram que ela é extremamente eficaz nesse público. Mas se a criança é de baixa gravidade, de baixa transmissibilidade, será que essa criança precisa dessa vacina? Será que não dá para esperar mais um pouquinho? Já que a gente falou que talvez fosse uma vacina única, a gente já está falando aí de terceira dose. Exatamente. E teoricamente não estava caminhando para isso. Então, será que... Interessante, doutora, a sua visão. Eu sou muito a favor disso aí também, assim, que
Eu acho que o caso dos adultos, ele era emergencial, não essencial. Tem discussão, e eu acho que está muito claro que a vacinação, os números da Covid estão caindo muito, mundo inteiro. E onde não está caindo é porque não vacinou, né? E eu... Não, na Holanda agora. Tá vacinando e tá subindo? Não tava acompanhando. E assim, para criança eu também fico um pouco nessa dúvida, com esse pouquinho de pé atrás. Porque, olha, eu trabalho numa escola. Tivemos alguns casos de Covid, de alunos, e não tivemos nenhum, lá na escola especificamente, nenhuma notícia de casos... Professores infectados pelos alunos. Também não tivemos, isso também foi interessante. Tudo bem que o protocolo era alguém com Covid na turma, suspende a turma toda, né? Mas os professores não foram suspensos, os professores continuaram indo na escola. Mas eu não me lembro de nenhum caso de professor que ficou sabendo, teve diagnóstico de Covid, porque aquela turma não tivemos. Então, é isso que a gente fala. A criança ela é de baixa transmissibilidade. Então, aquele adulto ele não ficou doente pela criança. Algum cuidador ali ao redor teve essa doença, porque a carga viral da criança é baixa. Então, assim, o Moisés ficou doente não porque o Moisés trouxe a doença para casa. Foi minha esposa que pegou primeiro. Foi a Tássia e o Tobias que trouxeram essa doença. O Moisés pegou primeiro e depois foi E o Moisés não vai levar para vovó, sabe? Porque no início da pandemia a gente fez o quê? A gente tirou as crianças dos avós, né? Porque normalmente a criança, lembra aquilo que eu falei? Quando a gente inicia na pediatria, a gente pega várias doencinhas até que se torna imune. Então, a princípio, a criança seria essa transmissão. E depois foi visto que não, que a criança ela é de baixa transmissibilidade, ela é de baixa gravidade, não é ela que está transmitindo. É muito mais aquele trabalhador, o pai, que deixa a criança com a avó, e aí ele sai para trabalhar, e depois ele volta, pega aquela criança com a avó, ele que está transmitindo, não é aquele pequenininho que está ali. E como é que você viu essa questão de trancar, a questão infelizmente envolve uma questão política, porque se tornou político, né? Se você é a favor de fechar, é uma coisa. Se você é a favor de ficar aberto, é porque você é do outra vertente. E eu juro que eu não penso assim. Eu acho que existe uma necessidade em todas essas questões. Acho que no Brasil a gestão, e aí minha opinião, foi super mal feita, porque a gente não fez nenhuma coisa nem outra. Eu acho que nem a gente conseguiu fechar de fato quando precisava e também não conseguimos abrir. Então, assim, a gente conseguiu fazer o pior, destruir os empregos e não impedir a transmissão. Né? Mas como é que você vê isso na sua área infantil, criança? Eu tenho visto, são 2 anos de crianças em casas em modelo híbrido. E olha que eu estou falando de uma realidade de classe média, média alta, que ainda tem os recursos tecnológicos para minimamente se inserir no meio. Você que trabalha no hospital público tem uma visão da periferia. Como foi isso para você no consultório? Eu vou falar da minha vivência, né, como pediatra. Acabou com as minhas crianças, sabe? O tanto que eu lembro de, na época, quando teve essa história de possivelmente voltar às escolas, que houve aquele rebuliço todo de voltar, eu lembro que eu fui publicamente no Instagram e emiti minha opinião que as crianças tinham que voltar sim, porque as crianças, elas não ficaram doentes de Covid, sabe? As crianças, elas ficaram doentes do excesso de exposição à tela. As crianças ficaram doentes de ansiedade generalizada. As crianças ficaram obesas e com sobrepeso. As crianças tiveram diversos distúrbios alimentares. A gente teve crianças depressivas. A gente teve suicídio, né? E a escola, ela é uma proteção para minha criança. Porque se aquela criança não está indo para a escola, quem está vendo que aquela criança está sendo agredida em casa? Você é professor, sabe? Geralmente a gente tem a resposta do que aquela criança não está bem na escola. A gente percebe que aquela criança apanhou na escola. Aquela criança sofreu um abuso sexual e a gente não está sabendo. Houve diminuição de casos de abuso sexual e agressão infantil, mas não houve diminuição de abuso sexual. Notificação, né? Só diminuíram as notificações porque o principal ponto de notificação estava fechado. Entendeu? Então, assim, a pandemia, ela acabou muito mais com as nossas crianças, não pela doença, e pelo que ela provocou nas nossas crianças. A gente teve adultos de home office sobrecarregados, que enfiaram as crianças na televisão porque eles tinham que trabalhar. Vou falar da minha realidade, e já emendando com a minha próxima pergunta. Eu sei que a questão da tela, ela é prejudicial e ela tem que ser limitada pelos pais, mas principalmente durante a pandemia e todas as vezes que nós tivemos o período de isolamento total e depois nas escolas particulares, pelo menos, tivemos volta um tempo, volta, mas aí uma criança teve Covid na sala, aí desvolta, fica nessa daí.
E o Moisés, ele tá com Minecraft, então nem se fala. Ele tá numa... Ele sabe tudo. Eu adoro videogame, adoro jogar, mas eu tô impressionado como é que ele tá evoluído de tanto que ele ficou. O quanto é prejudicial para a criança a exposição à tela, ao jogo, ao computador, ao tablet, ao celular, e o que de fato, por que é prejudicial? Muito, né? Na criança pequena a gente tem distúrbios de falas importantes. Na criança ali intermediária, a gente tem distúrbios de sono, a gente tem que cria ansiedade, a gente tem aquela criança que não sabe esperar, né? Por exemplo, uma coisa que eu falo que é clássico da criança de tela é aquela criança que não consegue assistir um comercial na televisão. É porque realmente o on demand é um negócio que muda... Exatamente, ela não sabe entender o comercial. Por que ela tem que ter o comercial? Só pular, né? No YouTube você pula o comercial e vai. Eu uso o YouTube Premium, que não tem comercial. Não é no comercial. YouTube, não. Como é que é? Eu tenho Play Kids. Esses Netflix da vida que você consegue, né? Então, a criança, ela pula também? Pula. Então, ela teve essa... A gente criou isso na nossa criança, né? A gente criou uma ansiedade, a gente criou um distúrbio hiperativo nas nossas crianças. As nossas crianças tiveram distúrbios de sono, aumento de terror noturno, justamente por esse excesso de exposição. E um cérebro preguiçoso, porque é um cérebro que recebe informação, mas não repassa a informação. Então, é uma criança que não precisa se comunicar com a televisão comunica com ela e entende perfeitamente o que está acontecendo. Ela não precisa falar com a televisão para poder ter essa interação. Então, a gente teve muito. Deixa eu tentar colocar dois lados. E até ver eu queria saber como é que você lidou com isso com duas crianças. A terceira ainda é muito novinha. A terceira não passou pela pandemia. Não passou. Ela não é criança álcool gel, vai ser agora que ela vai fazer um ano. Uma coisa que eu percebi no Moisés, ele ficou muito na tela. Eu moro num apartamento muito pequeno e durante um bom tempo, no início da pandemia, mesmo no auge, era só casa, todo mundo trancado, com medo, aquela coisa toda. Eu percebi que ele aprendeu coisas sozinho. Qual era o nosso cuidado? Tela não teve jeito, ele ficou com tela. Eu continuei trabalhando em casa. Nossa realidade é diferente. Sim. E a gente só regulava o que ele assistia, para não correr ainda o risco dele assistir coisas impróprias para a idade dele. Então bloqueava, colocava especificamente no YouTube Kids e tudo mais. Mas eu percebi que ele aprendeu algumas coisas, ele aprendeu a falar algumas coisas, ele agora está bem melhor na fala devido à fonoaudióloga, mas estou falando de palavra, de vocabulário. Coisas novas, coisas diferentes. Tem hora que como é que você sabe disso, Moisés? Não, é o que eu vi no Manual do Mundo, eu vi não sei aonde, e eu vi uma habilidade nele, principalmente no Minecraft, que eu falei, filho, filho, me ensina a jogar o jogo. Papai, você vai criar uma estação de trabalho para criar a sua ferramenta para você começar a minerar. Eu falei, mas eu não te ensinei isso, Moisés. A criança, ela aprende pela repetição, Tobias. Sim. Então, assim, por que o Moisés aprendeu? Porque ele viu aquilo várias vezes seguidas, no mínimo umas 50 vezes. Então, agora ele aprendeu, entendeu? Então, não é que ela adquire uma habilidade, ela aprendeu pela repetição. Vou te dar um exemplo, assim, que não é desse jogo, mas um exemplo da galinha pintadinha, por exemplo. Por que a galinha pintadinha ela é tão viciante? Porque ela se repete o tempo todo. Você tem a galinha pintadinha em todos os clipes dela. Então ela é viciante pela repetição. A criança, ela aprende pela repetição. Ela não adquire uma habilidade. Ela só aprendeu porque ela já viu aquilo ali várias vezes, então é fácil mostrar para você que aquilo ali... A criança é um HD limpo, né? Basta a gente repetir 300 vezes a mesma coisa que aquela criança vai falar. Por isso que a gente fala que quando a criança ela aprende a falar línguas muito cedo, ela é uma criança naturalmente bilíngue. O que é fácil, de tanto se repetir... Mas eu falo tanto pro meu filho vamos fazer dever de casa, filho, vamos fazer dever de casa. Não, mas dever de casa é chato. Eu sei porque eu passo por isso. Ele detesta fazer... Eu tive assim, lá em casa... Eu queria saber, já emendando na sua resposta, como é que foi na sua casa? Como é que foi a gestão da tela na sua casa? Lá em casa a gente foi muito radical. Eu confesso, a gente foi muito radical. Tinha horas que eu não sabia mais o que fazer com aquelas crianças. Mas teve momentos que você não estava em casa. Você estava trabalhando, então, mas eu não sei se você consegue se revezar bem com a gente se revezava, a gente conseguia se revezar, porque... Por eu estar gestante no início da pandemia, né? Eu descobri minha gestação um mês depois veio a pandemia. E para gestantes era tudo muito grande. Então, a gente conseguiu intercalar um pouquinho, não teve tantas telas lá em casa. E a gente conseguiu manter a rotina dos horários. Que, assim, no início a gente não tinha conseguido. A gente deixou correr um pouquinho frouxo. E aí a gente percebeu a agitação, a diferença das crianças. E depois eu falei com o marido, não, marido, vamos seguir a vida direito. Por mais que seja um eterno loop.
mas a gente tem que fazer desse jeito. E aí a gente conseguiu. Mas mesmo assim eu enfrentei uma depressão, né? O meu filho mais velho, ele entrou em depressão. E ele entrou numa depressão severa, ele chegou a perder 3 quilos por conta de ficar preso. E aí foi aquilo que eu falei com você, lembra que eu falei no início? A criança, ela fala que ela não tá bem com você brincando, né? E percebendo que o Heitor não estava comendo, o Heitor não estava fazendo isso, o Heitor não estava fazendo aquilo. Aí eu peguei um dia, estava desenhando com a Laurinha, né, pintando. Eu falei, Heitor, desenha aqui pra mamãe. Aí daí o desenho, o Heitor estava desenhando. Eu falei, vamos desenhar o que deixa a gente bem feliz. Aí a gente desenhava, a Laurinha desenhava as coisas e tudo. O Heitor foi lá e desenhou ele brincando com os amiguinhos jogando bola. Aí eu falei, agora vamos desenhar o que deixa a gente com bastante raiva, bastante triste. Aí eu lembro desse desenho, ter esse desenho guardado, porque ele me marcou tanto que eu guardei o desenho. Ele desenhou ele no quintal de casa, ele sozinho, aí ele fez um quadrado, escreveu assim, muro, com ele com uma bola. Então o fato dele estar sozinho estava deixando ele muito triste, né? E aí quando eu vi aquele momento, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o meu filho, né? E aí a gente começou a estudar, começou a pesquisar, eu conversei com a vizinha da frente, que também tem 3 filhos, e a gente começou a ter esse contato, esse relacionamento, para que a gente pudesse trazer as crianças de volta. A Laurinha, ela descontou na comida, né, na ansiedade, acho que toda a população no primeiro ano de pandemia descontou na comida. Eu tentei fazer dieta, mas tá difícil. Né? Teve muitos descontos em comida no primeiro ano da pandemia. Chocolate, então, Nesival? Não foi loucura, gente. E foi a época das lives também, então também teve aumento de consumo de bebida alcoólica também certeza, nessa época, né? Mas um sertanejo fazendo live pra caramba. Imagina muita sofrência. Mas a gente percebeu essas diferenças dentro de casa. Então, o que a gente fez para passar a pandemia? A gente manteve a rotina, sabe? A gente manteve o horário de dormir, a gente manteve o horário de acordar. Você conseguiu fazer eles irem para a escola no virtual? Assim? Não, a Laura, ela ia assim. Laura estava na escola, o computador estava ligado, a Laura estava deitada no chão. Porque o Moisés foi exatamente, no início a minha esposa, a gente tentando ser Caxias, né, do lado, mas assim, a gente percebeu que era uma aula mais para a mãe do que para a criança, porque assim, os professores, eu vi muitos professores se esforçando assim ao máximo, mas tem coisa que assim, eu ainda consigo dar uma aula expositiva pela internet, mas uma criança não mesmo, prende. 4 anos, 3 anos, cara, é muito difícil. Talvez uma aula de música com um professor bem criativo, você ainda consegue fazer alguma coisa. Mas mesmo assim não conseguia. E assim, o Moisés, ele começava Aí no quarto dele, o lugar de estudar era no quarto. Do lado tinha uns brinquedos. Quando a gente olhava, ele tava com os brinquedos dele, ou no máximo, como ele gosta de mostrar as coisas, era pegando os brinquedos e mostrando. Olha, professora, não sei o que, professora, por favor, fecha o microfone, não sei o quê. Então foi muito difícil. Eu tenho dó dos professores de criancinhas pequenininhas nessa época, porque, nossa, eu lembro da Laura, eu lembro exatamente da cena, a aula aqui, a Laura no chão, assim, eu, filha, a aula. E ela, não, mamãe, não. Entendeu? Eu podia fazer, ela não queria estar na aula. Mas as crianças, ela tem isso, porque a criança, ela precisa do brincar, ela precisa mostrar para você, e quando ela não tem esse contato, por exemplo, a Laura não tinha exposição à tela até a pandemia, a gente conseguia limitar bastante. Daqui a pouco ela teve que ficar 4 horas do dia ali, ela não sabia nem o que era. A própria aula era exposição à tela. Era exposição à tela. A Laura não sabia o que era aquilo, não sabia como se comportar diante daquilo. Então... E é possível reverter, você acha? Sim, é possível. É possível. Agora a gente vai passar por esse processo de reversão, né? É difícil, porque a tecnologia ela é extremamente atrativa, interessante, gostosa. Pensada para isso, né? Ela é muito, muito fascinante. Mas a gente também tem que deixar a criança brincar com o galho da árvore para entender que faz parte da natureza, que os bichinhos pulam, que os passarinhos piam, né? Eu tenho muito esse receio de como vai ser essa retomada. Eu vejo, inclusive, com os adolescentes, que é onde eu mais trabalho, é tudo muito diferente para eles. Eu vejo que eles, por serem jovens, muito jovens, eles ainda não se tocaram nisso. Eles acham que nada mudou mesmo para eles. Está tudo bem, mas para nós que somos adultos e que às vezes somos pais, mães e temos um pouco mais dessa vivência, a gente vê que vocês não estão legal, vocês estão precisando de ajuda, de voltar para ser o que era antes, se é que vai ser possível, se é que não vai ser novo normal para sempre. Eu não sei se vai chegar o momento que alguém vai falar, tirem as máscaras, taquem fogo, e eu tenho muito medo que isso seja... Rebelião das máscaras. Que isso seja só o início de algo até
pior. Então, né? você vê que não tá normal, por exemplo, eu não sou aquela pediatra online on time o tempo todo, né? Mas, por exemplo, esses dias eu tava vendo um Instagram, tava olhando aqueles videozinhos do Instagram, e aí o que me chamou a atenção, por exemplo, foi numa balada, numa festinha. Tava todo mundo fazendo a dancinha do TikTok, não tava dançando, entendeu? A gente pegava coleguinha, dançava com coleguinha. Sim, tava fazendo as dancinhas do TikTok. Gente, aquilo ali não é normal. Se você está me dizendo que juntar 300 pessoas e dançarem todo mundo igual da dancinha do TikTok é normal 15 segundos, não. Mas será que isso não vai virar... Esse é exatamente o meu receio. Será que isso não vai ser o nosso novo normal a partir de agora? Não pode ser o nosso novo normal, porque significa então que a gente não está sendo criativo, que a gente não está sabendo interagir, que a gente não está sabendo conversar, que a gente não está sabendo sentar, bater um papo, olhar nos olhos. Não pode ser normal. A gente não tem que viver de likes, a gente tem que viver de abraços, de verdade. Então, a gente precisa voltar e precisa trazer essas crianças, esses adolescentes, né? Tratar a cabeça deles para que eles consigam ver que aquilo não é o dia a dia, que aquilo ali não é o pão que você come com seu pai, com a sua mãe, ou o sanduíche que você come com seu colega rindo do outro colega que caiu no jogo de futebol, entendeu? A gente precisa tirar essas crianças do online, esses adolescentes do online, e eles perceberem que o colega do lado tem muito mais importância e valor. Vou torcer e trabalhar para que isso aconteça, mas assim, eu tenho percebido dentro de sala de aula exatamente essa dificuldade dos jovens de voltarem para essa realidade, inclusive de relacionamento. Assim, eu com meu colega, respeito às regras. Respeito às regras, eu tenho percebido assim, que nós flexibilizamos muito devido a uma necessidade. Vamos fazer vista grossa e tal, e tá muito difícil. É o que a gente chama de transtorno opositor desafiador, né? Você vai ver muito TOD nas escolas, aquelas desobediências bem clássicas, Falando dessas questões, isso é mais comum hoje do que era no passado, ou isso é mais diagnosticado, talvez as duas coisas, né? É mais comum e mais diagnosticado. Por que eu estou falando isso? Eu fui diagnosticado muito jovem ainda com, sei lá, N coisas. Dislexia, descalculia, lateralidade cruzada, eu acho que é o que eu me lembro. Dislalia e descalculia. Eu acho que são essas. Mãe, se eu tiver, depois você me mostra aí, você complementa os laudos que eu tinha. Isso anos 90, ou seja, algo no qual eu era simplesmente taxado de burro. Você é burro mesmo sua natureza. Sua natureza. Você é burro, não vai aprender. E a alfabetização foi a minha... a pior fase. Não, foi a pior, mas disparado. Eu tinha ódio da escola. Falava que eu tinha que ir para a escola, eu queria fazer qualquer coisa menos estar ali. Eu errava todas as palavras do ditado. Todas. Eu não acertava nenhuma palavra. Não entendia o livro de português. E na época era tudo muito... Não existia nenhum tipo de auxílio e tal. Mas eu também percebo que hoje, talvez, a coisa se afrouxou demais. Tem o laudo, tem não sei o quê. É muito assim, não estão deixando a pessoa que tem a dificuldade entender que tem a dificuldade e se virar um pouco. Por que eu estou falando isso? A minha mãe, professora, minha tia, professora, meu pai, professor, eles, óbvio, era uma outra mentalidade, mas durante muito tempo eles falaram: Tobias, você tem isso aí e acabou. E você tem que viver. E a aula é a mesma, e a prova é a mesma, e o tempo de prova era tudo o mesmo. Talvez o entendimento poderia ser assim: olha, tudo bem, vamos relevar isso, vamos relevar aquilo. Mas os meus pais não deixaram. Eu tenho percebido que ou a gente está tendo mais casos, ou a gente está tendo mais diagnósticos, ou a gente está tendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas o tratamento para com isso está me incomodando um pouco como professor, vendo isso. Então, para você que está no consultório. Também me incomoda. Então, eu acho que a gente... Desculpa. Também me incomoda, porque a gente deixou tudo muito solto, né? A gente deixa muito... ele não faz... por exemplo, ela não quer parar na sala de aula. Mas ela tem isso, né? Deixa não, tem regra, sabe? A gente tem que aprender a viver sob uma sociedade. E uma sociedade tem regras, a gente tem deveres e direitos. E a gente tem que saber onde é que termina o nosso direito, onde é que é o nosso dever e onde é que começa o direito do coleguinha, sabe?
Então, acho que... Também tá, você acha que tá... eu acho que tá correndo muito frouxa. Eu acho que a gente tá precisando realmente rever essa questão de tudo tá podendo. Mas, sabe, né, tem um laudo. Parece que o laudo virou passaporte para tudo. Para não precisar se esforçar. Eu sei que é difícil, gente, eu sei o que é difícil, eu reprovei várias vezes, eu tive dificuldade no processo de alfabetização e eu trago essas marcas comigo até hoje. Olha que eu sou um professor e ninguém acredita, quem me conhece daquela época, que eu sou um professor. Que hoje você é professor. Que eu escrevo no quadro. O quadro era um terror para mim. Como é que eu escrevo no quadro? E às vezes eu erro escrevendo no quadro e tá tudo bem. Mas eu tento não errar. Mas às vezes eu não dou conta. Eu não consigo entender porque pássaro é com 2 S, não precisa cedilha, já que tem o mesmo som. Então, se escrever dos 2 jeitos, tá pássaro. Coitado dessas professoras de português. Não, eu sou revoltado. Você que é de letras, eu vou falar minha revolta. Eu acho que o português, ele desensina a escrever. Judiação. Porque para e pensa. Ideia tinha acento. Tinha regra para ter. Não tem acento agora. E tem regra para não ter. Ou seja, eu posso colocar o que eu quiser e criar a regra que me interessar. Que aí eu escrevo. Casa com Z era muito mais fácil. Professoras, perdoam a gente. Não, porque casa com Z ia ser mais fácil. Né? Z com A é Zá. S com A, eu lembro que era Sá, mas tudo bem. Então, assim, eu percebo que a escola, ela tá nesse processo e tá com dificuldade de entender isso. E aí? Vamos lá, dificuldade. O que de fato é necessário para a gente tirar essa criança do ponto A e levar para o ponto B com segurança. Mas vamos promover uma educação que de fato dê a ele responsabilidade. E o protagonismo, no sentido de você, quando ele tem entendimento para isso, é responsável pelo seu processo. Exatamente. As escolas agora talvez fiquem até um pouco chateadas comigo, mas eu acho que depois dessa pandemia, o psicólogo tinha que estar dentro das escolas, sabe? Eu acho que a escola, não que seja obrigação da escola, mas eu acho que a gente tinha que ter esse profissional lá dentro, porque as nossas crianças estão doentes, os nossos adolescentes estão doentes. E não adianta eu querer que o professor veja que aquela criança está doente. Eu preciso de alguém que consiga ver a minha população, né? E ajudar no tratar daquela minha população. Então, eu acho que agora, na volta da pandemia, as escolas podiam trazer os psicólogos para dentro delas, sabe? O psicopedagogo, por exemplo. Porque a gente precisa ver o que está acontecendo de perto com essas crianças. Não acredite que essa criança está voltando para a escola sem sequelas. Ela está voltando com uma carga muito grande. Às vezes foi uma criança que perdeu várias pessoas da família. Sim. E ela está voltando para um ambiente que, teoricamente, era para ser normal, mas para ela não está normal porque o tio dela não está mais lá. Entendeu? Então, a escola tinha que olhar de uma maneira diferente esse retorno. Também acho. Escolas, vamos ver. As escolas estão tentando, a escola que eu trabalho especificamente temos todo um novo planejamento, mas ainda há muita incerteza também, né? Há muita incerteza, até ainda voltando ao caso da política, porque não sabemos se vai ser liberado, se não vai, se ano que vem. Eu espero muito que ano que vem volte ao normal, vamos ter tudo majoritariamente presencial. Mas que é o normal agora? Que a exceção seja o online, que a exceção seja... Então, mas o que é o normal agora? Entendeu? Será que é normal? Porque não é normal eu ter entrado numa pandemia com a minha família completa e eu sair dela faltando alguns componentes. Sim. Entendeu? Sem dúvida. Então, o que é o normal? Por exemplo, a gente se formou numa escola, já são 2 turmas de terceira série, né? Terceira que se formam sem estar na escola. Então, o que é o normal? Sabe? Aquela criança, ela é alfabetizada ali entre 5 e 6 anos. Eu passei por um processo de alfabetização em casa, né? Então, foi bem difícil para mim. Mas... A Laura ela estava nessa fase do Moisés está no primeiro ano que vem. Então, a Laura ela ia para o primeiro ano. Ela fez o primeiro ano esse ano. Então, ela tinha que se preparar para entrar esse ano no primeiro ano. Então, assim, eu tive que ensinar uma criança a ler e escrever em casa. Porque ela ia entrar no primeiro ano. Então... E é diferente. Por mais que você tenha todo esse seu preparo, o fato de ser mãe, de estar em casa... É difícil para a criança entender isso, né? Porque foi o que aconteceu com as crianças, né? Os pais, eles se sobrecarregaram do trabalho, de tudo, e ainda jogaram, não é que jogaram, né? Porque os professores não jogaram, os professores foram incríveis nessa pandemia. Eu acho que vocês fizeram assim, tiraram água de pedra, de verdade. Vocês têm total admiração. Eu tenho total admiração na pandemia, então eu ganhei mais admiração ainda. Mas imagina aquele adulto sobrecarregado, aquela mãe, aquele pai sobrecarregado, e você ainda tinha sobrecarga da escola, que aquela criança não estava aprendendo e você não tinha paciência para ensinar. Você fez aquela criança ter raiva da escola.
Eu te falo que eu sou professor, acho que eu fiz o Moisés ter um pouco de raiva, porque às vezes, assim, eu que sou professor, não sou professor de alfabetização. Veja, eu tive dificuldade nesse processo. Entendeu? Quando eu olhava pro meu filho, ele ainda não estava no processo oficial, mas nas escolas particulares esse processo começa um pouquinho antes. Um pouquinho antes. E eu sentava pra fazer dever com o Moisés, eu ficava nervoso quando ele começava a dispersar demais. E eu sou um professor, e a minha esposa fez... Dá licença, sai, deixa eu sentar e fazer com ele, com mais calma, porque ele começava, papai, então não sei o que, mudava o assunto e queria pintar o negócio. E eu começava a ficar meio ansioso, eu ficava ansioso por ele. Porque... E você transmitia essa coisa pra ele. Aliás, meu filho, desculpa toda vez que o papai se irritou e a culpa não era sua, meu filho. Não era, tadinho. Desculpa. Então, mas é isso que aconteceu. Então, assim, como é que essas crianças vão voltar pro normal? Não é normal para o Moisés ter aula online, ter aula presencial. Ele se acostumou com a aula online. A cabecinha dele de 2 anos fez ele entender que a escola é no computador. Por que agora tem que ir para a sala de aula? Ele está com resistência. Ele ainda teve que mudar de escola. Ele está com um pouco de resistência mesmo de acordar cedo, ir para a aula. Ou então assim, eu vou para a sala de aula. Aí eu tenho outras crianças. Por que eu não posso brincar com meu colega? Entendeu? Por que eu não posso ir para o parquinho? É verdade. Entendi. Desafios de 2022. A gente tem muita coisa ainda para aprender. Em 2022 ainda, eu falo que ainda vai vir os efeitos ainda. Agora que a gente vai ver como é que tá. Mas não tá bom, não. Tem muito para melhorar. Tô encaminhando pro final. Você tem, eu vejo que na internet você tá bastante ativo. Você tá dando formação, curso para mães, para gestantes, esse tipo de coisa. Eu vejo que você faz palestra, você coloca muita coisa na internet. Você já formalizou já alguma coisa com relação a isso? Mas pretende? Não. A gente tem 2 cursos guardados aí nas mangas. Não é nas mangas, né? Já está sendo gravado os cursos. De recepção ao bebê, do preparo ao recém-nascido, da chegada do neném, né? Um curso que a gente chama de a grande chegada do bebezinho. Bonito nome. E a gente tem cursos de introdução alimentar também, já gravados aí. Aliás, a sua filha, a mais nova, é a estrela da introdução alimentar, né? Eu vejo a Helena lá, curtindo lá, você colocando, hoje é dia de não sei o que, ela se lambuza e joga tudo no chão. Eu falo que a Helena me fez colecionar unicórnios, né? Minha frase clássica na internet, que a gente cria unicórnios, mas não cria expectativas. Então, esses cursos vão sair? Serão cursos online? Sim, serão cursos online e presenciais, né? Os presenciais, eles ocorrem em parceria com... Pode falar? Pode, com a loja Mom Baby, com a Silvia, né? A gente consegue fazer os cursos presenciais lá, porque eu acho que tem que ter o presencial mesmo. E tem que ter o preparo para chegar o neném, né? Porque não é só chegar um bebê. Você tem que saber o que você vai fazer com aquele serzinho que chegou. Porque a gente saiu da tribo. Antigamente a gente era criado na tribo, né? Então a gente tinha a avó, vizinho, tio. Né? A gente sabia segurar uma criança. Hoje em dia, a gente sai para ganhar a vida. Então a gente sai às vezes da família, sai do meio, sai da escola, sai de tudo, e daqui a pouco vem um ser para dentro de casa. Eu me lembro quando o Moisés chegou no quarto do hospital. O Moisés ficou 15 dias na UTI. Quando ele chegou no quarto, eu lembro que a enfermeira trouxe, aí deixou ele lá. Eu lembro que eu olhei para a Tássia e falei assim, que a gente faz? E agora? Porque até então foram 15 dias que nós não nos adaptamos, porque tudo que ele precisou, alguém fez por ele. Eu fico olhando para ele, e agora faz o quê? E realmente, pessoal, você que está na marinheiro de primeira viagem, você vai ver que muita coisa... Primeiro que muita coisa é supérfluo, que a gente acha, a gente romantiza. A Maria, minha segunda filha, a gente comprou 4 roupinhas para ela. Roupa de sair, não compramos nenhuma. Vai sair, compra a roupa, usa, porque depois já não cabe de novo. Minha filha não tem sapato. Eu comprei sapato para ela. Não uso. Eu comprei sapato para ela ontem ou antes de ontem. Tem uma semana que eu comprei sapato, porque ela vai fazer aniversário amanhã. Então, amanhã faz um ano. Parabéns. Então, é a primeira sandalinha dela. Minha primeira sandalinha. Com 1 ano. Pois é, então assim, papais e mamães aí que estão assistindo, sigam a doutora Jaqueline no Insta. Como é que é o Instagram? Doutora Jaqueline e Ana Cone. Mas tem 2, não tem 2 Instas? Tem um pessoal? Não, tem o meu pessoal. Tá. Então, mas o que eu sou ativa mesmo é o... Então segue, é só colocar doutora Jaque, já aparece lá na busca, siga, porque olha só, é um Instagram maravilhoso para quem é pai de primeira viagem, para quem tá com dúvidas aí. E o mais legal, ela responde cheio de caixinha lá para você, quando ela tá no plantão. Eu vejo lá seus dancinhas do TikTok agora também. Agora eu tô nas dancinhas.
tô perdendo a vergonha. Eu sou tímida, por incrível que pareça. Realmente, quando você chegou aqui, eu falei, gente, não é a doutora que eu conheço. Por incrível que pareça. É que eu falo que eu visto uma capa. Siga, eu me escondo no jaleco. Siga, porque assim, vocês vão ter contato com a melhor pediatra do mundo. E eu não tô falando isso da boca pra fora, pra mim ela é a melhor pediatra do mundo, salvou meu filho. Teve, assim, sabe de tudo que precisa nesse mundo. Doutor, assim, eu não sei se falei isso já, mas eu sou realmente muito, muito, muito grato a tudo que você fez pelo Moisés e principalmente tudo que você fez por nós, porque assim, foi um momento extremamente difícil, nosso primeiro filho vindo de um aborto, nós tivemos um aborto espontâneo antes do Moisés e eu me senti assim super à vontade. Quando o Moisés estava na UTI, eu me lembro disso muito bem, naquela UTI onde a gente não podia estar com ele, a gente não podia acompanhá-lo 24 horas e todas as vezes que você estava lá, a gente se sentia mais tranquilo, a gente ia dormir mais tranquilo, nós passamos os 15 dias no hospital. Não, 15 nós passamos 10 dias no hospital internado junto com o Moisés, né, no quarto. E a gente sempre se sentia muito tranquilo quando você estava lá pela forma que você passava as coisas pra gente. Depois, com a alta, indo no consultório, tudo da forma que você passou, a paciência que você teve com a gente. E eu falo que a minha admiração vem daí. E eu fico falando assim, os médicos precisavam ter muito de doutora Jaque, assim como eu acho que eles precisavam ter muito de doutor Caio Molina, porque não está tratando só do paciente, só da doença, só daquela necessidade momentânea, mas está tratando do todo e acalmando nós, pais ou pacientes. Quando a gente chega no hospital, a gente chega ansioso, a gente chega com querendo que se resolva um problema rápido. E uma pessoa acolhedora que explica pra gente o que está acontecendo e vai nos mostrando o caminho, fica calmo, que vai dar certo, tudo mais. Isso é uma tranquilidade, é um abraço no coração da gente. Então, assim, obrigado por todo esse trajeto até... Moisés já vai fazer 6 anos já. Ai, meu Deus, não fala. Cresce rápido. Então, obrigado por tudo isso. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui batendo um papo. Assim, fiquei muito feliz e muito surpreso com todas essas histórias. Não imaginava que o médico era tão vida louca, tão correria. Realmente achava que era uma vida mais cor-de-rosa. Não, né? não. A gente perde muitas coisas. Né? Eu falo que do Heitor e da Laurinha, eu perdi muitos primeiros passos, muitas primeiras palavrinhas, muitas festinhas na escola. É difícil. Muito Dia das Mães que eu não consegui chegar a tempo. Sério? E ainda a cobrança, né, deles mesmos. Ainda né? a cobrança, porque a mamãe não estava. Então, assim, é difícil. Então, todos vocês aí, sigam lá a doutora Jaqueline. Sigam aí, se inscrevam no Quadradinho Podcast. Se você não for inscrito, assine aí, ativa o sininho de notificação. Agora, doutora, pede aí para se inscrever que com a sua moral, com a sua relevância no negócio, eu sei que isso aqui vai explodir. Gente, se inscreve no canal. O Tobias, assim, é maravilhoso. Meu filho adora o Tobias, ele é fãzoca, assim. Eu vou ter uma foto dele aqui, vou mandar pro Heitor, né? Ele vai adorar. Se inscreve no canal, curte, compartilha, chama o colega, chama o vizinho, chama o cachorro, chama o vovô, a vovó, chama todo mundo. Vale a pena. Valeu, doutora. Pelo menos geografia todo mundo aprende. Aí, verdade. E agora 2022, 2021? 2022 o canal lá, Tobi na área, vai ter um monte de novidade lá, live, Kahoot, um monte de coisa. A gente se encontra lá e aqui no Quadradinho. Galera, valeu, obrigado. Esse papo aqui maravilhoso, doutora. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer enorme. Tchau, tchau, gente. Valeu, galera.